Ele tem a classe mais fraca, mas se torna o lutador mais poderoso. Nesse mundo, quando a quantidade de mana no ar atinge um nível crítico, um abismo profundo, conhecido como Abyss, se manifesta, abrindo um portal para o vazio e o mundo dos demônios. Quanto mais fundo você se aventurar, mais fortes se tornam as criaturas que encontra. Em uma noite, na cidade do protagonista, um abismo de profundidade 12 surgiu, grave o suficiente para que bestas conhecidas como Lords aparecessem. Nesse momento, um guerreiro experiente preparou seu velho machado para a batalha depois de achar que nunca mais precisaria utilizá-lo. Ele então instruiu seu neto, Noel, a se esconder em um abrigo subterrâneo enquanto ganhava tempo até a chegada de ajuda da capital. Noel protestou, apontando que não havia como saber quando os reforços chegariam, o que significava que seu avô lutaria sozinho, arriscando a própria vida. Para acalmá-lo, o veterano lembrou ao neto que ele era o Overdeath, o demônio indomável, e ele disse que protegeria o garoto, mesmo que isso custasse sua própria vida. E com essas palavras, o guerreiro partiu para a batalha. Na cidade, as bestas causavam destruição, devorando a população e incendiando cada casa, até que Overdeath chegou para enfrentá-las de frente. Nisso, o líder das criaturas, uma besta da classe Lord, ordenou que o humano fosse morto, mas o velho exalava confiança, mostrando que não seria um alvo fácil, e paralelo a tudo isso, vemos que Noel chorava num canto ali, ao lado dos empregados da casa. Eis então que uma explosão chamou a atenção de todos e horas depois, a cena muda e vemos que a batalha terminou, onde Noel saiu do abrigo à procura de seu avô. A cidade estava esbagaçada, com corpos espalhados por toda parte, e entre eles vemos que o Overdeath está gravemente ferido. Quando Noel se aproximou, ele ouviu seu avô dizer que a idade alcança a todos, até mesmo ele, e que aquele era o fim de um Seeker. Afinal, quando se faz da batalha o seu propósito, você sempre anda ao lado da morte. O velho então pergunta se, sabendo disso, Noel ainda desejava ser um Seeker, e com lágrimas nos olhos, o garoto reafirmou seu desejo. À medida que o sol começava a nascer no horizonte, o vovô pediu a seu neto que ele se tornasse um Seeker que jamais seria derrotado. Noel prometeu alcançar esse nível e seu avô declarou que sempre o amou antes de ir de arrasta. Enquanto o jovem chorava diante da tragédia, um Noel mais velho relembrou que o nome de seu avô era Brandon Stolin, um homem capaz de derrotar uma besta do abismo de profundidade 13, o Cocytus prateado, e se tornou o mais renomado Seeker, conhecido como Overdeath ou Indômito, o maior de todos os Seekers. 2 anos depois, Noel seguiu os passos de Brandon como prometido, juntando-se a um grupo para lutar contra os monstros ameaçadores em uma caverna. Noel ordenou que Lloyd e Walter interceptassem os inimigos enquanto Tanya dava suporte na retaguarda. Graças aos feitiços cegantes da maga, os guerreiros encontravam brechas para derrotar seus oponentes na linha de frente, enquanto Noel se mantinha à distância com os braços cruzados, em segurança. Afinal, ele pertencia à classe de suporte mais fraca, conhecida como Eloquente. Ele e seu grupo estavam enfrentando vampiros menores, uma subespécie incapaz de usar habilidades mágicas, e a rainha dessas criaturas podia criar mais deles indefinidamente. Por isso, Noel alertou o grupo para ficarem atentos. Mesmo sendo descendentes do corpo principal, esses vampiros ainda podiam rasgar uma pessoa com as próprias mãos. Uma dessas criaturas, apesar de ter o torso quase partido ao meio, atacou Noel enquanto ele estava distraído, mas Tanya rapidamente a eliminou, apontando que era preciso mirar na cabeça. Caso contrário, os vampiros se regenerariam quantas vezes fosse necessário, e com isso o grupo continuou sua jornada. Walter questionou por que não iam direto à rainha em vez de perder tempo com os lacaios, já que matar a fonte impediria os vampiros de se reproduzirem. No entanto, Noel explicou que eles não podiam fazer isso, porque a missão era difícil demais para uma equipe classe C como a deles, mas derrotando os outros primeiro, aumentariam as suas chances de sucesso contra a rainha. Embora não estivesse totalmente convencido, Walter aceitou a decisão final de Noel, pois como membro do Blue Beyond, acreditava que a equipe devia funcionar na base da hierarquia. De acordo com ele, a única razão pela qual estava em uma missão de classe B, apesar de ser em classe C, era graças às habilidades e carisma de Noel. Noel refletiu que a classe Eloquente era uma classe de suporte especializada, capaz de invocar palavras com efeitos de aprimoramento que aumentavam as habilidades do grupo. No entanto, sua força de combate era a mais fraca de todas. Dependendo dos outros para sobreviver, os Eloquentes eram considerados a classe mais frágil de todas. Após essa reflexão, e para a surpresa de todos, eis que a rainha vampira apareceu subitamente, liberando uma nuvem de gás venenoso. Lloyd pediu a Tanya para dar suporte enquanto ele procurava por Noel, mas o vampiro atacou a garota, derrubando-a. Enfurecido, Walter balançou seu machado contra o inimigo, mas errou. Em meio à fumaça, Noel tossia incontrolavelmente, ficando mais fraco a cada segundo. Enquanto isso, seus companheiros não conseguiam enfrentar os inimigos sem os buffs dos Eloquentes. Walter gritou, perguntando se era assim que Noel planejava se tornar um Eloquente. Essas palavras desafiadoras levaram o garoto de volta às memórias de sua infância, quando seu avô morreu diante de seus olhos, e com essa imagem na cabeça, Noel se recusou a ser subestimado. Esse sentimento despertou um brilho estranho em seus olhos, levando a agir rapidamente, puxando uma pistola e avançando em direção à rainha vampira. Sem demora, ele invocou sua técnica de eloquência e iniciou uma estratégia
estratégia chamada Tactician. Com esse buff, ao dar ordens ao grupo, Noel aumentou as habilidades de cada membro em 25%. Ele imediatamente alertou os dois combatentes à linha de frente para desviarem de um ataque que estava prestes a atingir e, como previsto, tudo aconteceu como Noel havia dito, e Walter e Lloyd evitaram o golpe. Em seguida, ele utilizou Battle Voice, aumentando a resistência e a mana da equipe em 25%. Ele então ordenou que Tanya implantasse escudos para os dois guerreiros enquanto eles atacavam. A tática funcionou e, como resultado, o monstro sofreu danos severos, mas Tanya notou mais vampiros se reunindo, temendo que eles ajudassem a rainha. Diante dessa situação, Noel lançou o feitiço Peer Support para estabilizar a mente da maga e restaurar sua vontade de lutar. Depois disso, Noel ajustou o cronômetro em 74 segundos em seu relógio e declarou que ele cuidaria dos inimigos mais fracos enquanto os outros deveriam se concentrar no corpo principal. Tanya precisava continuar fornecendo escudos para os aliados, enquanto Lloyd e Walter deviam desviar dos ataques da rainha enquanto preparavam seus melhores golpes. Eis então que ele usa o Stun Hall, e com o uivo do lobo ele atordoa vários vampiros. Nisso ele prepara sua arma Silver Flame para congelar vários inimigos com a Ice Bullet. Nisso um dos vampiros conseguiu escapar e Noel só tinha uma bala sobrando, sem mencionar os 43 segundos restantes no cronômetro que ele havia ajustado em seu relógio. Calculando que as garras do vampiro alcançariam no marco de 28 segundos, ele lançou o feitiço Assault Command e ordenou que Walter e Lloyd ativassem suas habilidades de ataque contra a rainha. Lloyd preparou sua Aura Blade e Walter utilizou o Deadly Drive. Nesse momento, a cabeça da rainha foi atingida, mas ao comemorarem, Tanya e os outros viram Noel quase sem empalado pelo vampiro que o atacou. Internamente, o Eloquente refletiu que quando o corpo principal morre, seus descendentes também param de se mover. Quando o cronômetro chegou a 0, vemos que a morte da líder foi confirmada e o vampiro menor perdeu sua mobilidade, deixando Noel ileso e completando sua missão do Blue Beyond. Meus amigos, isso aqui foi um senhor de um xadrez 4D e vamos combinar que o Noel é um estrategista do cacete em pensar tudo isso. Os membros do grupo então repreenderam o suporte pela imprudência de sua estratégia, mas o garoto sorriu, lembrando-se de quando costumava chorar para seu avô por estar na classe mais fraca de todas. Um dia, Brandon disse que o garoto era como sua mãe, mas ao contrário dela, ele tinha talento para ser um Seeker, assim como seu avô. Mesmo sendo eloquente, Brandon prometeu treinar o seu neto até que ele se tornasse o maior Seeker de todos, então ele pediu para que o garoto confiasse nele. Ao sair da masmorra, Noel olhou para o céu e disse que confiava em seu avô e que se tornaria o maior, superando inclusive o Overdeath, mesmo estando na classe mais fraca. Mais tarde, o grupo chegou a Etrai, a capital imperial do Império de Velnant, uma cidade que prosperava graças à magia e engenharia, embora as terras de Velnant fossem mais vulneráveis aos Abis do que outras. Mas foi a coleta científica e o uso de itens de bestas que forneceram o material necessário para o Império se tornar o que é hoje, tornando-se o principal reino. Aqui, os buscadores eram admirados por toda a população por sua luta contra as criaturas do Abis. Noel se tornou um buscador aos 15 anos e mudou-se para Etrai em busca de companheiros, já que um eloquente não pode lutar sozinho. Entre eles estavam Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder da equipe. Refletindo sobre isso em uma taverna após a missão, Noel pensou que seria melhor ter um observador no grupo, mas decidiu se concentrar em ganhar experiência com sua equipe atual. Walter interrompeu a introspecção do garoto, assumindo que ele estava chateado com o pagamento recebido pelos itens caídos na missão. Ele lhe disse para não se preocupar tanto com isso, porque um Seeker não deveria se preocupar tanto com o dinheiro, e seu avô provavelmente teria dito o mesmo. E falando nisso, Prota lembrou do dia que Brandon dizia o contrário do que ele tinha afirmado, que um Seeker sempre deveria ter o melhor equipamento possível para enfrentar os desafios. De acordo com o veterano, a notoriedade era uma honra para os Seekers, e o garoto nunca deveria se envergonhar se os outros menosprezassem suas armaduras bem feitas. Além disso, Noel nunca deveria permitir que alguém o subestimasse, e lembrando-se disso, o garoto arrogantemente encarou a discussão com Walter, o que irritou o guerreiro, que afirmou que o eloquente iria destruir o grupo com sua atitude. Noel, por sua vez, não recuou e continuou provocando o grandalhão, atraindo a atenção de todos na taverna. Ele disse que Walter se achava demais só porque tinha 2 anos a mais, enquanto Walter retrucou que o garoto apenas se escondia atrás da equipe e dava ordens. Noel zombou do fato de que seu companheiro agia como se fosse um deus na batalha, o que o levou o grandalhão ali a agarrar o Prota pela gola, prometendo matá-lo. Noel desafiou para uma luta, mas Lloyd interveio para separar a briga. Após a confusão, a equipe do Blue Beyond se reuniu em uma praça e lamentou a pequena quantia de dinheiro que restava após as expedições, devido às altas despesas. Lloyd tentou consolar a todos, dizendo que uma grande oportunidade viria, mas Noel apontou que missões bem pagas eram raras, e ao contrário dos clãs que recebiam trabalhos do governo, o Blue Beyond era um grupo independente, então ele tinha que pagar uma comissão alta ao contratante, e por isso Noel sugeriu que eles utilizassem o seu dinheiro para formar o próprio clã. Lloyd lembrou que eles tinham só 13 milhões de fios, enquanto o governo cobrava 20 milhões por isso, então o eloquente se ofereceu para cobrir o restante, porque era crucial que formassem um clã.
clã. Afinal, o Império incentivava o crescimento dos Seekers, pois eles eram os heróis do povo, e como o Blue Beyond tinha juventude, beleza e carisma entre seus membros, certamente atrairiam patrocinadores. Com isso dito, Walter concordou que precisava acelerar o processo porque ele queria fama, dinheiro e mulheres o mais rápido possível. Tanya se opôs à ideia, achando que a equipe não tinha experiência suficiente para um passo tão grande, então Lloyd ficou com o voto final. Mas Noel avisou que, se decidisse não formar o clã, ele deixaria o grupo. Como disse quando formaram o grupo, ele tinha um grande sonho de se tornar maior que o Overdeath e não poderia desistir desse plano. E com essas palavras, Lloyd concordou em formar um clã e agendou uma reunião para 2 dias depois, em sua casa, para discutir os detalhes. Com isso decidido, todos se separaram, exceto Tanya e Lloyd, que permaneceram juntos na praça. No entanto, mais tarde, Noel e Walter descobrem que haviam sido traídos pelo resto da equipe, pois tanto o líder quanto a curandeira deixaram a cidade em silêncio. Mais tarde, Noel descobriu por meio de uma carta que Lloyd havia feito investimentos terríveis e contraído dívidas, razão pela qual ele pegou todo o dinheiro do grupo para pagar o que devia e fugiu da cidade antes que tudo viesse à tona. Após ler isso, o Prota explodiu em gargalhada sem qualquer contenção, deixando Walter furioso com o comportamento despreocupado de seu parceiro. Noel explicou que ele não pôde evitar de rir ao saber da queda humilhante do grande Lloyd, então ele perguntou ao Walter onde ele havia conseguido essa carta. O grandalhão explicou que encontrou na hospedaria do ex-líder, porque ouviu falar de um bom trabalho na taverna naquela manhã e foi avisar os 2 fugitivos antes que qualquer outra pessoa pudesse. Mas, quando chegou, o quarto estava vazio e o dono da hospedaria entregou-lhe a carta. De acordo com o proprietário, Lloyd saiu na noite anterior por volta das 20 horas. Sabendo disso, Noel concluiu que eles fugiram pouco antes dos portões de Etrai fecharem para a noite e, considerando que agora era 9h30 da manhã, já se passaram umas 12 horas desde a fuga. O plano de Noel era verificar os registros de partida dos 2 e descobrir por qual portão eles haviam saído. Provavelmente Lloyd e Tanya não alugariam cavalos para evitar deixar rastros, então Noel e Walter poderiam alcançá-los se o fizessem. De qualquer forma, tudo que o grandalhão queria naquele momento era arrancar a cara do Lloyd no tapa para acalmar seu coração. Porém, quando o homem terminou de falar, Noel ficou sério, explicando que essa era uma traição definitiva, o que significativamente, se encontrasse os fugitivos, eles revidariam, e provavelmente seria uma luta até a morte. Ele explica que tanto Lloyd quanto Tanya eram adversários formidáveis, então não seria inteligente pensar que essa seria uma vitória fácil, especialmente porque haviam laços emocionais entre os 4 membros. Para piorar a situação, mesmo que vencesse essa disputa, Noel e Walter não conseguiriam recuperar o dinheiro, que era exatamente o motivo pelo qual os 2 fugiam, fingindo que era uma fuga romântica. Porém, com isso dito, Noel garantiu que os faria pagar 100 vezes mais pelo que haviam feito. Depois disso, a dupla vai ao clube dos Orcs. Assim que entraram no estabelecimento, Noel anunciou a todos os Seekers que os seus companheiros do Blue Beyond, Lloyd e Tanya, haviam fugido da cidade com o dinheiro do grupo e que qualquer um que os capturasse vivos receberia uma recompensa de 2 milhões de fios. Walter questionou por que o Eloquente estava fazendo isso e Noel explicou que era muito mais fácil ter um monte de pessoas vagando pela área procurando os fugitivos. Logo, um membro do grupo Lightning Bite se voluntariou para ir atrás dos fugitivos, perguntando ao garoto que oferecia a recompensa pelos detalhes e partiu com o restante de sua equipe. Seguindo seu exemplo, outros frequentadores da taverna também expressaram interesse no trabalho. Depois que vários saíram para começar a busca, um homem apareceu dizendo que sabia para onde Lloyd e Tanya tinham ido, mas não queria dar informação de graça. Imaginando que o grupo desse homem provavelmente não seria capaz de enfrentar seus ex-colegas, Noel ofereceu a ele 1 milhão, mas o informante pediu 1,5 milhão. O Prota manteve sua oferta inicial, enquanto analisava que aquele homem era um velho Seeker que não conseguia mais encontrar trabalho e estava na sarjeta. De fato, o Seeker desistiu de aumentar o preço e disse que viu os 2 fugindo, passando pela estrada de Varley, seguindo pelo portão sul. Seu destino provável deveria ser a Vila Carnot. E com essa informação, Noel pediu ao informante que reunisse seu grupo e o encontrasse no portão sul. Walter acompanharia o informante, enquanto Noel cuidaria de algo antes do encontro, e depois que isso tudo foi resolvido, o Prota se reuniu com seu parceiro e os outros. Walter perguntou se Noel tinha certeza que poderia enfrentar Lloyd e Tanya, e o garoto garantiu que os mataria sem a menor piedade, afinal ele sempre soube o que faria se fosse traído por amigos em sua jornada. Um dos membros do outro grupo perguntou se o Eloquente nunca confiou em seus amigos, e ele respondeu que confiar não era o mesmo que ter fé cega. Então, ele disse ao Walter que ele poderia esperar na cidade, levando o grandalhão a resmungar que estava sendo chamado de fraco, e pensando consigo mesmo, Noel considerou que na realidade, o grandalhão tinha um coração mole, e, se ele não tivesse totalmente comprometido com a luta que se aproximava, sem dúvida seria uma experiência dolorosa para ele. A cena muda e ao entardecer, acompanhamos Lloyd sugerindo que eles descansassem para passar a noite e continuasse a caminhada pela manhã. Vendo que Tanya estava muito preocupada, ele pediu para que ela relaxasse, pois quando
Noel percebesse que não conseguiria recuperar o dinheiro, ele não se importaria mais. Justo quando Lloyd terminou essa frase, Noel apareceu atrás dele com seus companheiros, usando um stun hall para derrubar os dois. Walter quase perdeu o controle e quase socou Lloyd no rosto, mas Noel o acalmou, dizendo que entendia o motivo do ex-líder conforme a carta, mas ele queria saber o que ele tinha feito com a recompensa dos vampiros menores, e Lloyd confessou que usou a recompensa para pagar outra dívida, o que levou Noel a deduzir que os investimentos mencionados na carta eram uma mentira e que Lloyd estava desperdiçando todo o dinheiro da equipe para pagar a dívida de jogo. Ao ouvir isso, Walter ficou ainda mais pistola, sabendo que o sujeito havia gasto toda a grana deles, grana essa que eles arriscaram as próprias vidas para conseguir. Nesse momento, Lloyd gritou que os dois não tinham ideia do que era ser um líder. Ele não queria gastar aquele dinheiro, mas quando percebeu, já estava afundado em dívidas. Além disso, ele acreditava que seus antigos companheiros não tinham direito de criticá-lo, já que o deixaram com o fardo da liderança, mas agora queriam os privilégios quando lhe convinha. No entanto, enquanto ele falava, Noel deu uma bicudona no rosto dele e lembrou-lhe que foi Lloyd quem queria ser o líder, e agora, depois de perder toda a grana do grupo em jogos de azar, ele ainda queria se fazer de vítima. Enquanto falava, o eloquente desceu vários chutes em seu ex-companheiro, que começou a implorar para Noel parar. Nesse ponto, Walter desviou o olhar sem querer ver a cena e se mexeu desconfortavelmente. O outro grupo presente ficou admirado com a determinação do garoto em punir o seu ex-líder, enquanto Tanya também implorava para que a violência parasse. Noel perguntou então se a mulher queria receber os chutes no lugar de seu amigo e prometeu que não pegaria leve só porque ela fosse mulher. Ele então utilizou um feitiço chamado Confess, que forçou a garota a dizer a verdade. Ela admitiu que também apostou com Lloyd e gastou o dinheiro do grupo, mas culpou ele, argumentando que poderia ter ganho uma fortuna se ele não tivesse impedido ela de continuar a jogar. Ao ouvir a verdade, Noel desfez o feitiço e Tanya reclamou que era ilegal usar feitiços de controle mental para ganhos pessoais. No entanto, Noel explicou que era permitido quando o objetivo era fazer um criminoso confessar um crime, o que acabou de acontecer. Como resultado, Tanya e Lloyd estavam destinados a ir para a prisão e enfrentar 10 anos de trabalhos forçados nas minas, que normalmente era a punição para crimes como o deles. Com a situação sob controle, o informante se aproximou de Noel pedindo sua recompensa, e quando o garoto hesitou, o homem velho agarrou seu braço, alertando para não se enganar. Nesse momento, o prota derrubou o homem no chão, chamando de Seeger fracassado com equipamentos ridículos. Quando o velhote tentou sacar sua espada, Noel acertou um baita de um socão no seu estômago, quase o matando. Esse movimento lembrou Noel de sua infância, quando seu avô lhe ensinou que um golpe assim causava uma concussão cardíaca no oponente, deixando até o lutador mais forte inconsciente. Ao contrário de outras classes, os eloquentes não poderiam lançar feitiços de alto reforço, razão pela qual dominar essas técnicas era crucial para sobreviver. Eis então que nesse momento uma carruagem incrivelmente luxuosa apareceu na estrada, e de dentro dela desceu um nobre excêntrico chamado Finocchio Barzani, um conhecido escravista da região. Ele perguntou a Noel se havia demorado, enquanto o prota refletia que esse homem era subordinado da família mafiosa mais poderosa da capital imperial, os Lucianos. Finocchio era ao mesmo tempo refinado e vulgar, alegre e cruel, uma verdadeira figura de duas faces, por isso as pessoas o chamavam de palhaço louco. Walter perguntou se era isso que Noel tinha planejado, e Noel respondeu que Lloyd e Tanya provavelmente não tinham mais dinheiro, então ele fez um acordo com Finocchio para recuperar os fundos perdidos, vendendo os dois como escravos para a máfia. Caso contrário, eles seriam entregues para a polícia militar e condenados a 10 anos de trabalho forçado, dos quais apenas 2% dos criminosos conseguem sobreviver. Com isso, Finocchio avaliou sua possível compra em 6 milhões de fios. Noel protestou, dizendo que o valor era muito baixo. O escravista explicou que o momento era ruim, já que a igreja da Santa Cruz estava prestes a emitir um decreto de pobreza, o que significava que os ricos teriam que cortar gastos com luxos, pois gastar demais com algo assim chamaria a atenção negativa da igreja. Noel questionou se até a máfia mais poderosa da capital não podia contra a igreja, e Finocchio confirmou isso. Mesmo assim, o eloquente se manteve firme e aumentou o preço do par para 11 milhões. Finocchio ficou desconcertado com a audácia, e o preço já na sequência subiu para 12. À medida que o palhaço louco continuava em seu surto, o valor já disparou para 15 milhões de fios, e Finocchio perguntou se o garoto queria virar ração de porco, ao que Noel prometeu contar a todos que o escravista havia comprado o par por 30 milhões e não os 15. E bem, isso daria a impressão de que os dois eram extremamente valiosos, e considerando que ambos eram jovens e atraentes, Finocchio Barzani poderia facilmente vendê-los depois por até 90 milhões. Reconhecendo a esperteza de Noel, o mafioso ofereceu-lhe um cargo de liderança em sua família, mas Noel recusou imediatamente a oferta e perguntou o que vai ser. E bem,
Finoc aceitou o acordo, mas avisou ao garoto para nunca mais tentar tal jogada novamente. Depois disso, ele ordenou ao velho que mantivesse sua boca fechada sobre tudo o que ele acabou de testemunhar, a menos que ele quisesse ver sua família virar ração de porcos. Enquanto Lloyd era levado embora e o mercador recebia seu pagamento, Tanya implorou por misericórdia, lembrando Noel de que sempre haviam sido companheiros, mas Noel respondeu que os companheiros não jogam com o dinheiro dos outros e um traidor será sempre um traidor. Ao ouvir isso, Tanya caiu em desespero, implorando a Walter por ajuda, tentando explorar seus sentimentos por ela, e quando isso não funcionou, bem, aí ela desceu o cacete nele, insultando, chamando de inútil, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Tanto que antes de subir na carruagem, Finóquio comentou sobre o quão assustadoras as mulheres podem ser nesses momentos e se despediu de Noel. O eloquente então pagou ao velho Seeker, que tentou insultá-lo, dizendo que Noel só era bom em fornecer aprimoramentos. Noel retrucou que os insultos do homem eram tão patéticos quanto ele e ele deveria aprender com Tanya, o que acontece ao enfrentá-lo. Quando se virou para sair, o homem o chamou de diabo. Noel refletiu que os Seekers caçavam bestas para sobreviver, então ser chamado de diabo por um Seeker era a forma mais elevada de ressentimento. No caso de Noel, no entanto, ele pretendia utilizar esse título com orgulho, com o objetivo de se tornar o mais forte do mundo. No dia seguinte, de volta à cidade, Noel deu uma garrafa de licor para Walter como um presente de despedida, pois o guerreiro havia decidido na noite anterior em uma taverna que não seria mais um Seeker devido à sua fragilidade emocional, e embora Noel tentasse convencê-lo a ficar, o homem já tinha tomado sua decisão, e a garrafa simbolizava a despedida entre eles. Depois que Noel foi embora, Walter se perguntou se aquele bastardo tinha um coração, especialmente porque Tanya o amava. No entanto, ele nunca demonstrou interesse por ela. No final, tudo que importava para Noel era se tornar mais forte, o que o tornava o único membro especial daquela equipe. Com isso, Walter tomou um gole da garrafa, chamando Noel de seu melhor amigo. Enquanto isso, o eloquente contemplava seu retorno ao ponto de partida, decidindo que precisava ser como uma cobra, trocando de pele para crescer mais forte, e com isso em mente, ele planeja reconstruir o Blue Beyond. No dia seguinte, em algum lugar da capital, uma garota diz que finalmente encontrou Noel. Enquanto isso, Noel está tentando entrevistar novos membros para o seu clã, mas Wolf não o deixa em paz, insistindo que qualquer caçador competente já faz parte de um clã. Nisso, Noel manda ele parar de ficar enchendo o saco, mas Wolf está convencido de que conhece o melhor caminho para o eloquente, então convida o protagonista para se juntar ao seu grupo, ao Lightning Bite. Dito isso, Noel reflete que esse grupo, além do espadachim e líder Wolf, também conta com uma arqueira elfa chamada Alicia, além de outros membros muito talentosos e que mesmo entre os grupos de rank C, eles são alguns dos novatos mais promissores. Wolf acrescenta que Noel ganharia mais dinheiro caso se juntasse a ele do que tentando recrutar novos membros. E falando em membros, Lícia pede ao chefe para parar de importunar o eloquente, jogando na cara dele que é provavelmente por causa disso que a florista recusou ele mais cedo. Wolf reclama que ela está revelando detalhes pessoais sem motivo, mas eventualmente Noel aceita a proposta com uma condição, desde que ele seja o líder do Lightning Bite. Sem hesitar, o restante do grupo deixa claro que concorda com a ideia, mas o líder atual é totalmente contra, afinal foi ele quem fundou o clã. Eis então que uma figura feminina se aproxima do protagonista na taverna e Noel fica impressionado que ela conseguiu chegar tão perto sem ser notada, especialmente considerando que Lícia é uma especialista em observação. O nome dela é Alma e ela veio após ver o anúncio de Noel em uma parede. Noel quer saber quantos anos ela tem agora, já que menores não podem se tornar caçadores, e ela afirma ter 21. Logo, todo o grupo Lightning Bite cerca a garota, fazendo-lhe todo tipo de perguntas pessoais, como seus hobbies ou livro favorito, e se mostrando imperturbável, Alma responde cada uma das perguntas sem pestanejar, até que Noel pergunta sobre sua classe e rank, e Alma diz que é da classe de reconhecimento e possui rank C. Noel, inteligente como é, sabe que ter um especialista em reconhecimento num abismo, junto com uma arqueira talentosa em detecção e observação, é uma baita de uma vantagem. Eis então que o cara pergunta por que ela quer se tornar uma Seeker, e ela explica que simplesmente não quer, e que na real só está interessada em Noel porque ele é neto de Overdeath, já que seu avô lutou contra ele no passado, e foi durante a batalha entre eles que seu avô perdeu o braço. E preocupado com essa informação, Noel se pergunta se a garota está buscando vingança, mas ela garante que não perderia tempo com algo tão inútil e que ela só queria ver que tipo de caçador o neto de um herói tão famoso havia se tornado. Mesmo assim, Noel se desculpa no lugar do seu avô, mencionando que infelizmente foi de arrasta, e Alma não acha que o pedido de desculpa seja necessário, até porque seu avô também já partiu. Noel então pergunta a ela qual era o nome de seu avô e ela disse que era Alcor Judicale, e ao ouvir esse nome, todos ao redor ficam em choque.
Locke. Noel se lembra que esse homem fazia parte da Sociedade dos Assassinos, um grupo disposto a matar qualquer um por dinheiro, que foi Alcor quem o fundou e se tornou o primeiro líder, e até hoje ele é considerado um lendário assassino. Nesse momento, um homem chamado Logan se aproxima de Alma após ouvir a conversa, sarcasticamente notando que se a afirmação dela de ser a neta de Alcor for uma piada, não tem graça. Wolf diz que isso não é da conta do intruso, mas Logan está determinado a continuar seu discurso. Ele acrescenta que as tavernas de caçadores têm regras não escritas, onde apenas caçadores de certo prestígio são permitidos, e como Alma admite que não conhecia essas regras, o homem a avisa que os frequentadores costumam lidar de forma severa com qualquer um que viole o código de conduta. Alma interrompe o falastrão e pergunta de que diacho esse cara tá falando e o que determina o prestígio de um caçador. Noel responde que inicialmente o que conta é a classe e o rank, depois disso é uma força que qualquer um pode reconhecer. Nesse caso, Alma conclui que só precisa derrotar esse tagarela para ganhar reconhecimento, e o Logan fica fudido da cara por ser desafiado por essa garota. Ele tenta socá-la, mas Alma desvia com uma velocidade incrível, acertando na sequência um golpe em seu rosto e depois lhe dando um chutaço de cima para baixo que dá na cabeça dele com tanta força que apaga o cidadão ali. Com isso, Noel não perde tempo e já contrata a garota, porque ele viu o potencial nela, obviamente. E sem responder diretamente à oferta, o estômago de Alma ronca e ela admite que está torada de fome. Mais tarde, enquanto comia um podrão ali que o Noel ofereceu para ela, Alma comenta que nunca provou algo tão delicioso nas montanhas. O garoto admite que nunca acreditou muito nessa história dela ser neta de Alcor. Alma responde que ao contrário dele, no momento que ela pôs os olhos em Noel, imediatamente acreditou que ele era um neto de Overdeath, porque os olhos do jovem mostravam que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para chegar ao topo. Falando nisso, Alma se lembra de que seu avô uma vez a aconselhou a nunca lutar contra Overdeath, porque ele era imprevisível e incompreensível, e ninguém tinha chance contra ele. E por alguma razão, os olhos de Noel lembraram a Alma dessas palavras. Noel pergunta se a garota estava treinando para se tornar uma assassina nas montanhas, e ela confirma que estava tentando avançar de reconhecimento para assassina, e além disso, mesmo que ela ainda não tenha alcançado oficialmente o ranking B, embora ela já tenha cumprido os requisitos para tal. E levando isso em consideração, Noel não entende por que ela não se juntou à Sociedade dos Assassinos, já que deveria ser fácil com seu conjunto de habilidades. Alma, no entanto, admite que esse era o plano até o dia em que foi colocada contra outro assassino durante um treinamento. Nesse duelo simulado, seu oponente mostrou algum potencial, mas Alma não achou difícil desviar de todos seus ataques e contra-atacar, eventualmente derrubando e apontando uma adaga para o peito dele. Desesperado, o homem lembrou a ela que aquilo ali era apenas um teste, e Alma então lembrou de uma lição de seu avô, onde dizia que os fortes sobrevivem e os fracos oferecem suas vidas ao deus do inferno. O homem argumentou que essas crenças eram do passado, antes do novo líder da organização, já que essas tradições sombrias nem existiam mais. Porém, nada disso importava para Alma, pois ela foi ensinada de forma diferente. E assim que levantou sua adaga para finalizá-lo, ela foi interrompida por um homem chamado Simon Gregory, o atual líder da organização. Por causa desse incidente, Alma foi expulsa e nunca mais poderia voltar à sociedade, pois ela representava um comportamento ultrapassado que não era mais desejado por lá. Essa organização mudou tanto que está à beira de se tornar uma instituição estatal, mudando o foco de execuções e assassinatos para espionagem, já que o novo líder acredita que isso garantirá o futuro da sociedade. Noel se sente ansioso, pois acabou de se tornar alvo por saber dessa história, mas Alma o tranquiliza dizendo que o protegerá, referindo-se a si mesma como sua irmã mais velha, e cara, isso foi de 0 a 100 muito rápido. E mais tarde, enquanto caminham juntos pela floresta, Noel pergunta o que Alma sabe sobre classes de suporte e aprimoramentos, e ela explica que são fracas por si mesmas, mas fornecem suporte capaz de virar o jogo em uma batalha. Com relação a isso, Noel aponta que buffs têm uma ampla gama de efeitos. Por exemplo, existe a habilidade de comando de assalto eloquente, que embora possa acabar com uma luta num piscar de olhos, se usada incorretamente pode levar seu próprio grupo à morte. É por isso que quem fornece o aprimoramento deve analisar toda a batalha antes de agir, e os comandos devem sempre visar tirar o melhor de cada companheiro no campo de batalha. Outro detalhe importante é que os eloquentes não podem se aprimorar, por isso eles não conseguem lidar com as coisas sozinhos. Nisso, Alma comenta que Noel provavelmente é capaz disso, ao que ele responde que se ele nem fosse, provavelmente ele já teria ido de vala há muito tempo. A cena evolui e ao chegarem ao destino, Noel pede para Alma pegar um monstro para ele. Afinal, a flora e a fauna haviam sofrido mutações devido ao abismo, e embora não sejam tão perigosos quanto bestas selvagens, não devem ser subestimados. Hoje, Alma está atrás de um coelho assassino, um monstro coelho de ferro com chifres após receber um buff do eloquente. Ela acha que
que não precisa da ajuda dele, então Noel explica que Alma deve ter a habilidade Axel, sendo da classe de reconhecimento, uma técnica que permite acumular velocidade até atingir 5 vezes seu ritmo normal. No entanto, levou muito tempo para ela ajustar seu corpo a esse tipo de habilidade, ou então teria quebrado ossos e músculos pelo uso excessivo dela. Dito isso, sabendo que o corpo deve se adaptar aos buffs recebidos, o Eloquente quer ver o quão compatível a Alma é com seus feitiços de suporte, pois o resultado disso determinará seus planos daqui pra frente. Dessa forma, Noel lança Bellow Voice e Tactician nela, depois pede para que ela leve o Axel ao limite, aumentando sua velocidade de 5 para 6 vezes. Ele menciona que o teste será completo se a Alma conseguir pegar pelo menos um coelho em menos de 10 segundos e sem demora ela embarca na missão e captura vários coelhos pelo caminho, impressionada com o que um Eloquente pode fazer, e no final ela retorna antes do limite de tempo, trazendo de volta 13 coelhos assassinos. Noel contabiliza 8,6 segundos até que ela retorne e o líder fica impressionado com a facilidade com que ela se adaptou ao buff na primeira tentativa. Com isso, ele considera o treinamento completo e Noel se sente confiante o suficiente para enfrentar uma missão com o grupo. Ele então mostra uma carta de uma pequena cidade onde eles haviam eliminado monstros. De acordo com a carta, um grupo de ladrões apareceu perto da vila de Mintz e esse será o primeiro trabalho para o renascido Blue Beyond, e logo depois o time já parte para a vila em uma carroça, o que empolga a Alma, já que ela nunca havia andado em uma antes. Noel interrompe sua alegria, assegurando que só é divertido no começo e que a viagem até Mintz será irritantemente longa. E como eles terão muito tempo de viagem, ele começa a contar para ela algumas coisas, tipo mencionando as várias tarefas que os caçadores realizam, além de matar monstros que aparecem no abismo. Existem caçadas a monstros, que envolvem rastrear e caçar criaturas, caçadas a criminosos, que significa rastrear e capturar criminosos, bem como caçadas a tesouros, e finalmente caçadas míticas, que envolvem explorar territórios desconhecidos. E falando sobre os problemas com criminosos, como que o Blue Beyond está prestes a enfrentar, geralmente são responsabilidade do senhor local, mas eles podem ser lentos para agir e as vilas podem ser destruídas antes que a ajuda chegue, e nesses casos, os senhores preferem pedir ajuda aos Seekers. E esse contrato em particular vem de uma vila agrícola pobre, então eles provavelmente não receberão uma recompensa, mas vai ser uma missão ali de teste, e ao ouvir isso, Alma se anima com a ideia de derrotar bandidos que ameaçam os aldeões inocentes, e Noel se sente grato por seu entusiasmo, pois isso lembra de um momento semelhante com seu antigo grupo. Em um determinado ponto da jornada, o grupo para em Eldora para passar a noite e Alma reclama que ela está com as partes baixas mais duras do que pedra de tanto ficar sentada. Noel menciona que amanhã de manhã eles trocarão de carroça e continuarão até Mintz. A primeira missão do dia então é encontrar um local para se hospedar, mas isso se mostra um desafio e tanto, pois todos os lugares para onde eles vão estão sem quartos disponíveis, e depois de muito esforço, finalmente eles encontram um quarto e Noel deixa a Alma ficar com a cama enquanto ele vai dormir no chão. Há uma pergunta porque eles não podem dormir juntos, uma pergunta que deixa o garotão ali envergonhado, fazendo manter essa decisão no entanto. E quando ele sai do banho sem camisa, sua companheira comenta que é preciso muito trabalho duro para conseguir um corpo como o dele, mas por mais que Noel se esforce, ele nunca vai se comparar aos lutadores de linha de frente, porque o trabalho duro não supera o talento. Se Noel fosse um guerreiro como Overdeath, ele poderia se tornar um caçador supremo, mas esse não é o caso. E ouvindo cada palavra da moça, Noel pede para que ela feche os olhos, e ao ela fazer isso, ele vai lá e mete um peteleco na testa dela para largar a mão de ser boba e ficar esperta. Enquanto se deita para dormir, ele reflete sobre as palavras de Alma, reconhecendo que ele sabe muito bem o que ela quis dizer, pois em sua infância ele acabou com a classe mais fraca e precisou do treinamento de seu avô apenas para se tornar remotamente forte. Eis então que a cena muda e vemos que Noel acorda com a cara enterrada na comissão de frente da moça. Ela murmura falando algo sobre bolinhos e Noel apenas deseja que ela sufoque neles até ir de arrasta. Eis então que no dia seguinte o prefeito dá boas-vindas ao grupo Blue Beyond após um ano sem vê-los, mas ele fica surpreso ao perceber que o grupo virou basicamente uma dupla, enquanto Noel explica que os outros 3 membros se aposentaram e agora era apenas ele e a Alma. Porém, ele deixa claro pro prefeito que não precisa se preocupar, pois a dupla vai lidar com esses ladrões ali de um jeito ou de outro. Após isso, eles vão pra dentro debater os detalhes, onde a esposa do prefeito serve chá aos visitantes, até que Noel percebe uma jovem se escondendo ali quando percebe que foi vista. O prefeito pede desculpas e explica que ela está passando por uma fase difícil e estava empolgada para se reencontrar com o Blue Beyond. Noel comenta que ele deve estar decepcionada, já que o líder bonitão não tá mais por ali. Mas na verdade, a garota admira mais Noel do que Lloyd, embora ninguém saiba disso. Em seguida, vemos que o protagonista revisa os detalhes da missão. A carta enviada pelo prefeito mencionava um grupo de mais ou menos 20 ladrões que já havia atacado uma vila próxima, causando algumas baixas e que além de roubar casas, eles também sequestravam mulheres. Noel quer saber se o esconderijo dos bandidos foi encontrado e o líder da vila diz que fica em uma clareira rochosa na floresta ao leste. Quanto ao pagamento, Noel diz que precisa de 200 mil fio adiantados
300 mil fio após completar a missão, e para sua surpresa, o prefeito paga rapidamente a quantia inicial, o que surpreende Noel, que pensava que o homem tentaria negociar, pois sempre parece estar mais liso que um sabonete. Porém, olhando para o saco de dinheiro, o rapaz tem a impressão de que o líder da comunidade ele teve dificuldades para reunir essa quantia. Porém, independentemente disso, Noel anuncia que a missão será cumprida e aguarda o restante do pagamento. Longe da casa do prefeito, Alma comenta incomodada que o cidadão estava olhando para a comissão de frente dela o tempo todo, bem na frente da esposa e da filha. Eis então que a filha do prefeito corre até eles, perguntando se ele realmente vai derrotar os bandidos, e com um sorriso amigável, Noel garante a ela que logo colocará um fim a esse pesadelo. Empolgada, a garota diz que está torcendo por ele e mostra a libélula de bambu que está segurando, perguntando se ele se lembra daquilo. Noel menciona que se lembra de ter ensinado a ela como fazer isso quando esteve ali na última vez, e a garota acrescenta que as que ela faz agora voam mais alto que a das outras crianças, e que ela guarda a libélula que Noel fez a ela como se fosse um tesouro. Envergonhada, ela sai correndo, dizendo que espera pelo seu retorno em segurança. Após essa conversa, Alma comenta que nosso prota tem um rostinho fofo, mas na real um canalha por ter aquela garota na palma da mão dele, e sem paciência para essa baboseira, ele apenas manda a Alma fechar a matraca e eles continuam a caminhada. Ao anoitecer, eles chegam ao esconderijo dos bandidos e percebem que há bem mais de 20, provavelmente o dobro do que o prefeito mencionou. Observando de perto, Noel pensa que descobriu quem é o líder e se lembra de tê-lo visto em algum lugar antes. Logo, ele o reconhece como o Gordo da Navalha, um homem procurado com uma recompensa de 2 milhões de fio por sua cabeça, um bandido de classe B especializado em reconhecimento e com um nomezinho pra lá de peculiar. Com isso, Noel pergunta se Alma pode derrotar esse cara e ela responde que em uma luta de 1 contra ele seria moleza, mas o problema é se os outros a cercarem. Nesse ponto, Noel garante que cuidará do resto, embora Alma não soubesse como, já que ela tinha a habilidade de ocultar sua presença enquanto ele não. No entanto, Noel já havia pensado nisso e revela seu plano à colega. A cena evolui e Alma rapidamente se infiltra no acampamento inimigo usando sua habilidade Stealth. Com a técnica Link, que permite compartilhar pensamentos, Noel recebe atualizações dela enquanto ela se move pelo acampamento. E logo que ela chega na tenda do líder, ela menciona que aguarda o sinal para atacar. Noel então libera o Stun Hall, imobilizando todos os bandidos nas proximidades. Com isso, ordena que Alma derrube o Pança, o Gordo. E nisso ela utiliza o ataque Axel Quintuple, perfurando a tenda e cravando sua adaga no torso do líder, e com o chefe decretado como indo de comes e bebes, a próxima ordem é manter os inimigos ocupados até a chegada de Noel. E um a um os capangas caem pela lâmina de Alma, e observando isso, Noel nota que ela parece ter um estranho prazer nisso tudo, algo que poderia se tornar um problema para ele no futuro. Enquanto Alma conta cada homem que deita, Noel chega e anuncia que já está se juntando à luta com uma granada de flash. Fiel à sua palavra, ele cega os oponentes com a granada e em seguida dispara algumas balas de fogo, causando um grande incêndio que rapidamente envolve os bandidos. Após a treta, algum tempo depois, o prefeito mais uma vez recebe o Blue Bion com alegria, perguntando se os bandidos foram de arrasta, e Noel confirma que matou todos eles e mostra o pacotinho ali onde reside a moleira do líder do grupo. E se ele pergunta se o prefeito quer ver o conteúdo interno, mas o prefeito recusa por enquanto. E independentemente disso, o eloquente líder pede o restante de seu pagamento e o líder comunitário convida a dupla para jantar primeiro, dizendo que sua esposa e filha prepararam um banquete para eles. E eu já tô pensando aqui que esse convite certamente tem treta, mas vamos lá, né? Lá dentro, Chelsea menciona que gostaria de ser uma Seeker incrível como Noel e se pergunta se é capaz disso. Noel responde que qualquer adulto é capaz e que ela deve se inscrever na escola de treinamento de Etral, uma instituição governamental com um curso de 2 anos para aqueles que estão na linha de frente e um curso de 1 ano para aqueles que trabalham nos bastidores. No entanto, o governo não cobre os custos de vida, então ela teria que se virar com isso. Falando nisso, Noel sugere que ela poderia ganhar experiência como suporte, embora não seja o caminho comum para isso tudo. Os suportes basicamente lidam com tarefas para os Seekers e têm a chance de observar profissionais de perto. E encantada, Chelsea pergunta se poderia se juntar ao Blue Bion uma vez que se tornasse uma Seeker forte, e Noel responde que se ela realmente se tornar habilidosa, e ele ainda for uma inspiração para ela, então sem dúvida eles lutarão juntos. Nisso, o prefeito e sua esposa trazem uma garrafa de vinho que vale 100 mil fio para celebrar a ocasião, algo que o homem guardou para um evento especial como esse, e eu tenho certeza que através dessa garrafa que o cidadão ali quer economizar os pila com Noel e a Alma. E ao pegar sua taça, Noel supõe que deve ser um vinho de qualidade excepcional com base na
cor e no aroma, mas insiste que não pode dar o primeiro gole de um vinho tão requintado. Com isso, ele incentiva o anfitrião a fazer as honras e liderar a celebração. Ao ouvir isso, a expressão do prefeito se torna suspeita e ele começa a se enrolar nas palavras. Então Noel vai direto ao ponto e pede ao homem que tome o gole do vinho que envenenou. Nesse momento, o prefeito fica chocado e pergunta por que ele faria tal coisa. E Noel calmamente responde para ele que ele não teria que pagar o Blue Beon se seus membros morressem, além de que poderia roubar seu dinheiro e equipamentos. O prefeito fica ainda mais agitado e exige saber quais são os motivos para essas acusações. E Noel apresenta para ele 3 razões. Primeiro, um homem que mente sobre o número de bandidos para baixar a recompensa não abriria uma garrafa que vale 100 mil por generosidade. Segundo, esse vinho é barato e Noel consegue dizer pelo cheiro de que ele tá começando a estragar, o que significa que foi aberto há algum tempo, diferente da história de que o homem contou sobre guardá-lo para esse momento. E por último e não menos importante, Noel sentiu a sede de sangue vindo do prefeito assim que ele começou a falar sobre o vinho. E Alma questiona em que mundo esse homem achou que ele poderia enganar 2 Seekers com uma tática furada dessa, especialmente considerando que a tática nem funcionaria nela, já que a classe de reconhecimento desenvolve resistência ao veneno. E após ouvir essas acusações, o anfitrião perde a compostura, enfatizando que ninguém tem provas contra ele. E mais uma vez Noel o incentiva então a tomar o primeiro gole do vinho, se não houver nada de errado. No entanto, o homem derruba o copo e grita para os convidados saírem de sua casa e sua vila. Nesse momento, Noel usa sua magia de confissão para forçar o homem a revelar toda a verdade, e com isso ele admite que envenenou o vinho para matar o Blue Beon depois que os bandidos fossem derrotados e roubar os bens e equipamentos do grupo. Ao ouvir isso, Chelsea fica em choque, perguntando se seu pai realmente pretendia matar Noel e ela. Mas antes de qualquer resposta, Noel atinge o anfitrião, acertando-o no olho direito. Em seguida, ele deixa claro que não vai parar por aí, enquanto o prefeito implora por perdão e promete pagar os 300 mil que ele deve. Porém, mesmo assim, Noel responde que se o prefeito quiser viver, terá que entregar cada moeda que tiver nessa casa. Quando o homem afirma que tem dívidas a pagar, Noel se aproxima dele com uma cobra, ameaçando seu olho esquerdo, deixando claro que pode tirar sua visão. O prefeito grita que pegou dinheiro emprestado com a família Gambino, uma máfia que o matará se o pagamento atrasar. Mesmo assim, Noel deixa claro que não se importa e continua a ameaçá-lo. E desesperada, Chelsea traz 820 mil fio, um dinheiro que ela menciona que é tudo que ela possui para dar ao Seeker. Seu pai a chama de louca, alertando que os Gambino vão matar ele se eles não tiverem o dinheiro, mas a garota avança e entrega o dinheiro a Noel. Com isso, Noel aceita o pagamento e chama a Alma para ir embora, enquanto Chelsea grita de raiva, dizendo que odeia todos os Seekers, e Noel, no entanto, a ignora e vai embora. No caminho de volta, Alma comenta sobre como a vida é difícil para os Seekers. Noel pergunta se ela está cansada dessa rotina e ela diz que não, mas se pergunta se ele realmente está bem com tudo que rolou por lá, e friamente ele garante que sim, que ele está bem. Alma então comenta que ele perdeu a admiração de uma garota que uma vez se importava muito com ele e que isso é ruim, não importa como se olhe. Porém, nosso prota deixa claro que se ele tivesse medo de decepcionar as pessoas, ele teria ficado em uma ilha deserta, garai. E nesse momento os dois avistaram um dirigível no céu com o símbolo do clã Gold Diner. Noel explica que esse símbolo carrega a insígnia de 3 estrelas, o que significa que o clã é reconhecido pelo Império. Ele continua dizendo que há 7 clãs de regalia classificados por suas conquistas. De baixo para cima existem 4 clãs de regalia 3 estrelas, 2 de 2 estrelas e 1 de 1 estrela. E o direito de possuir um dirigível é um dos privilégios da regalia. Na real, esse dirigível provavelmente está transportando algumas das mentes mais inteligentes, ricas e brilhantes da sociedade, e o plano de Noel é justamente alcançar esse nível de prestígio dentro de 1 ano. Ao ouvir suas ambições, Alma se lembra de um teste antigo que fez, onde Simon Gregory perguntou se ela havia matado Alcor Judicali, o ex-líder da Sociedade dos Assassinos. Alma admite que foi fácil para ela fazer isso, já que o homem estava muito velho, e Simon observa que Alcor buscava poder e era um ceifador em forma humana, mas nunca conseguiu superar o Overdeath, e essa falha o consumiu. Simon então pergunta se Alma é realmente neta dele ou se é filha de fato, e ela revela que ela era filha e nasceu de uma mulher que ele sequestrou em uma vila. Ela menciona que Alcor nunca quis ser filho, o que ele queria era alguém que fosse exatamente como ele, e ao criar em Alma uma versão invencível de si mesmo, ele acreditava que poderia apagar sua derrota para Overdeath. E por causa dessa ilusão, todos os irmãos de Alma morreram, exceto ela, e apesar do suposto sucesso de sua aluna nessa jornada insana, Simon diz a ela que não há mais lugar para ela na Sociedade dos Assassinos, pois essa sociedade já não é mais tão violenta quanto costumava ser. E nesse momento a Alma fica devastada, percebendo que desperdiçou 21 anos de sua vida treinando para se tornar algo que ela não tinha mais valor. E como prêmio de consolação, Simon revela que o neto do Overdeath se tornou um Seeker eloquente na capital, que é a classe mais fraca de todas, e que o nome dele era Noel. Depois de lembrar desse momento, a Alma abraça seu colega de equipe feliz da vida e prometendo que sempre lutará ao lado dele, justamente porque de alguma forma ela finalmente
finalmente obteve um objetivo para sua vida. Após isso, somos levados a um banheiro público onde um homem é arrastado para dentro de uma das cabines. Após nocautear o oficial, o responsável pela violência pega o chapéu do homem caído e se transforma nele. Ao sair do banheiro, o outro oficial pergunta se o estômago do novato está melhor, ao que ele responde que sim. Dito isso, ele volta para o posto de guarda de uma cela onde um prisioneiro condenado à morte está detido. Esse prisioneiro é o assassino que fez Etrai, a capital do Império, tremer de medo, e o seu nome é Hugo Copelius, o mestre das marionetes. E enquanto isso, Noel acaba de completar 2 voltas ao redor das muralhas do castelo, carregando um barril cheio de pedra para aumentar a intensidade do exercício. Ele tem um limite de 2 horas para completar esse percurso, que já faz parte de sua rotina diária, e por mais cansado que ele esteja, nosso prota sempre se mantém firme para concluir a tarefa. Anos atrás, quando ele ainda treinava com seu avô, a persistência de Noel foi levada ao limite, pois segundo seu avô, as feras não iriam esperar por ele. Esse treinamento intenso começou no dia em que o jovem declarou que se tornaria um Seeker, e desde então seu avô carinhoso deu lugar a um tutor implacável e extremamente exigente que impôs ao garoto uma rotina exaustiva de exercícios. Mas isso tudo é óbvio que era pro bem dele, pois eloquentes como Noel não têm o poder de se fortalecerem por conta própria com poder. Portanto, se quiserem sobreviver como Seekers, eles precisam fazer esse fortalecimento na base do treino intenso. De certa forma, embora a rotina fosse brutal, Noel se mantinha firme dia após dia e alguns resquícios da bondade de seu avô ainda poderiam ser vistos ali nos sorrisos em que eles trocavam. Anos depois, com o físico moldado por aquele período intenso, Noel reflete durante o banho sobre as palavras de Alma, que naquela ocasião lá elogiou o físico do rapaz, mas lamentou que por mais que ele treine, ele nunca se comparará aos lutadores de linha de frente, pois o esforço não supera o talento. Eis então que a cena evolui e Alma surge por ali no quarto do nosso prota. Ela viu ele sem camisa e já ficou daquele jeito, mencionando que queria tocar o corpo dele, porém o que parecia um pedido foi quase como se fosse uma ordem, visto que ela simplesmente jogou o prota na cama e o forçou a tudo isso. Ela o chama de irmão mais novo e ele simplesmente fica pistola com tudo isso, dizendo que não é irmão mais novo dela e tenta de todas as formas acabar com essa palhaçada, mas a ex-integrante da sociedade de assassinos usa sua força para ficar em cima dele. E zombando, ela afirma que um irmão mais novo nunca pode vencer uma irmã mais velha e indo de 0 a 100 com uma enorme facilidade, ela diz que ele fica adorável quando está desesperado e até pede um beijo para ele. E sem receber uma resposta, ela continua com seu plano, fazendo Noel recorrer a dar uma cabeçada nela. A cena então muda e depois disso vemos que Alma ainda está reclamando que dar uma cabeçada em uma mulher não é nada elegante e que a maior força que ele poderia ter feito ali deveria ter sido utilizar um peteleco, algo do tipo. De qualquer forma, Noel não quer mais saber das insistências inoportunas da mulher e ela diz que a culpa é dele por ser tão fofo, mas ele realmente não entende essa lógica. E vendo um casal feliz de braços cruzados, Alma imita o gesto e segura o braço de Noel sem aviso prévio, e depois disso ela anuncia que está em um encontro com o jovem e quer saber para onde eles irão. Caramba, o episódio, pelo menos até o momento, tá flertando forte com o Slice of Life de romance, hein? Noel então responde que começarão pela guilda dos avaliadores, pois em Etrai é possível avaliar sua própria classe e subir de rank. E uma vez lá dentro, o protagonista explica que um avaliador é uma classe especial, geralmente composta por um grupo de gnomos que tem afinidade para isso, embora eles não possam eles mesmos subir de patente. Honestamente, Noel acha esses gnomos um pouco estranhos, pois vivem apenas para pesquisar sobre outras classes. Ele então pergunta a Alma se ela tem alguma marca para subir de patente e ela explica que sim, pois quando você está prestes a subir de patente, uma marca como a dela aparece no corpo, geralmente no peito ou nas costas ali ou na mão. No entanto, Alma espera que a marca de Noel apareça na bunda, pois seria, segundo ela, um local fofo para aparecer, e essa atacante se mostra cada vez mais indomável. E enquanto os dois conversam, um gnomo próximo parabeniza um aventureiro por ter subido de classe e o jovem celebra, já sentindo o poder fluindo em seu corpo. No meio disso tudo, Noel quer saber se sua companheira se tornará uma assassina, mas como ela ainda não decidiu, a garota está aberta a sugestões. Noel não tem ideias, mas mostra preocupação que a classe escolhida por ela combine com os novos membros que surgirão no Blue Beyond. Alma pergunta se ele realmente vai recrutar mais pessoas e ele explica que pelo menos mais um membro se faz necessário, pois apenas ele e Alma não podem ir ao abismo sozinhos. Em seguida, Noel leva a Alma ao ferreiro, o anão que frequenta, pois bons equipamentos extraem o máximo de potencial de um Seeker, e todo o equipamento precisa de manutenção regular. Logo eles chegam ao destino, onde o anão comenta que a Blue Beyond tem um novo membro de muito respeito, com características marcantes e tals, e depois do ferreiro eles vão para uma livraria especializada em livros de habilidades, e após explicar à atendente que a Alma é uma exploradora de rank C, ele pede um item que seja adequado. Enquanto a funcionária vai buscar, a Alma pergunta se Noel não vai procurar algo para ele, mas ele responde que os livros de habilidades são classificados
classificados por classe, então ele irá para uma outra biblioteca que é especializada em eloquência. E antes de sair, ele deixa claro que o orçamento dela é de 1 milhão de fio e que ela deve comprar livros e não desperdiçar o dinheiro de forma alguma. Com isso, não demorou muito para Alma aparecer, abraçando seu novo urso de pelúcia gigantesco, mas ao ver a dor de cabeça que causou no líder do grupo, ela garante que não gastou todo o dinheiro nele. Afinal, ela comprou um livro chamado Armor Piercing, uma habilidade de projétil que corta a defesa do alvo pela metade por 800 mil fio, e que só depois disso ela pegou um urso para abraçar no local do Noel quando ele não estiver disponível e tal, com a forma de consolo pela bagatela de 200 mil fio. Em outras palavras, ela gastou exatamente 1 milhão, o que segundo ela foi uma compra perfeita. A propósito, ela queria saber se seu companheiro tinha comprado alguma coisa, mas infelizmente o que ele queria estava fora de seu orçamento. Seu desejo é um livro chamado Exorcisme, uma habilidade de eloquência que poderia eliminar instantaneamente mortos-vivos. No entanto, o preço dessa bagaça era 30 milhões de fio, o que está muito além do orçamento que o nosso prota possui. Nesse meio tempo, o prota viu alguém passando de maneira estranha, então se levantou e avisou sua parceira que precisava resolver algo. Dessa forma, ao seguir uma figura misteriosa até um beco sujo ali na periferia, Noel descobriu que ele era Loki, um dos seus informantes. O eloquente reclamou que poderiam ter se encontrado em outro lugar, pois suas roupas poderiam ficar com mau cheiro, mas Loki argumentou que estava em perigo e não podia ser visto por ninguém. Após isso, ele entregou as informações que Noel queria sobre o prisioneiro, pois ele planeja recrutá-lo para Blue Beyond. Noel está convencido de que armaram para esse homem, por isso ele pagou o Loki para investigar o caso no qual ele está envolvido e provar sua inocência. Loki acha que Noel é louco por vender seus antigos companheiros como escravos e agora recrutar um prisioneiro condenado à morte, mas o prota toma isso como um elogio. Mudando de assunto, o eloquente elogia mais um trabalho bem feito pelo homem e menciona que não é à toa que ele é conhecido como Faithless. Ele, como um bom imitador que copia as formas das pessoas, garante que não há lugar onde ele não possa se infiltrar. Dito isso, Noel paga o investigador e pede para ele continuar o trabalho. De boa fé, Loki menciona mais uma informação extra sobre o caso. Parece que há uma substância prejudicial circulando que tem como efeito colateral induzir uma raiva incontrolável nas pessoas, e o consumo dessa substância aumentou muito, inclusive, o número de saqueamentos ali na região. Os traficantes dessa droga estão ligados à família, embora essa região seja controlada pela família Gambino, liderada por Albert Gambino. Enquanto isso, Alma come seu bife na força do ódio por ser deixada para trás por Noel, até que uma pessoa surge por ali e a chama pelo nome. Voltando para Noel, ele reflete que o antigo chefe da família Gambino morreu, então seu filho assumiu os negócios. Observando a miséria ao redor da periferia, o prota reflete que isso é uma tragédia, pois o antigo chefe era um bom homem, tanto que até o Finoc o respeitava, mencionando que ele nunca teria permitido uma substância tão perigosa quanto essa rondando por aí. E olhando ao redor, Noel vê um homem com um rosto incomum por aquela região, então se pergunta se ele deveria ser um imigrante ou não. Ele lamenta ao ver uma pessoa tão jovem que provavelmente ainda tinha sonhos e ambições, com um destino tão cruel como aquele, onde pelo visto não resta mais nada que não seja ir de vala com um mendigo longe de casa. E lamentando esse fato, Noel deixa cair uma moeda para o jovem. O mendigo pega o dinheiro e avisa o eloquente que ele deixou cair. Além disso, ele aconselha que esse lugar não é seguro para uma garota bonita como Noel. Noel franze a testa com esse comentário e o homem pergunta se ele está com dor de estômago. Nisso, o prota faz questão de deixar claro que é homem, o que surpreende o mendigo. Ele explica que não colocaria de volta no bolso uma moeda tocada por alguém tão sujo como ele, então se vira para sair. O homem desconhecido corre atrás de Noel por algum motivo, mas recebe um chute no estômago que o derruba. Em seguida, Noel afirma que o garoto deveria saber seu lugar, afinal, ele vale menos que aquela moeda de prata. Ao ouvir isso, o homem agredido começa a ver outro homem na postura de Noel, como se revivesse um trauma. Por essa razão, ele adota uma postura de luta, fazendo Noel perceber que aquele cara ali não é um novato. Em seguida, o protagonista é atacado, mas consegue desviar do golpe e joga o oponente contra a parede, e impressionado, o estranho pergunta se Noel é um ninja. Nisso, Noel considera que ninja é uma classe que só existe em um país insular no Extremo Oriente, deduzindo assim que esse homem deve ter vindo de lá. Nesse momento, o estranho emana um incrível poder, fazendo Noel considerar inclusive que ele seria uma boa aquisição para Blue Beyond, e após isso, ele explica ao seu rival que pertence à classe dos eloquentes. Porém, nessa altura do campeonato, o espadachim já não estava mais nem preocupado com isso, embora ele estivesse ligeiramente surpreso com essa revelação. Logo após isso, os dois deixam claro que vão lutar a sério daqui em diante, mas são interrompidos por um homenzinho ali chamando o mendigo de Koga, e ele o lembra que havia pedido para ele se comportar, e caramba, a briga pelo menos no início ali foi muito boa. Enquanto isso, a Alma explica a sua amiga que tem 4 opções para subir de rank como reconhecimento. As opções de linha de frente são assassina e torturadora, e as da retaguarda são perseguidora e bandida. A guilda de avaliação
então disse que ela tem mais afinidade para assassina e perseguidora, mas sua escolha dependerá dos outros membros do grupo, como o Noel acertadamente disse. A propósito, sua amiga imagina que Noel está recrutando novos membros nesse momento, pois viu um cartaz da Blue Beyond falando sobre isso. Enquanto as duas conversam, o baixinho, que se chama Miguel, ordena que o seu anel restrinja Koga de forma dolorosa. Nisso, Noel percebe que se trata de um voto de subordinação entre os dois, um item sombrio que faz alguém obedecer ao dono do anel, e o uso desse item é ilegal com apenas uma exceção, no caso, uma relação entre mestre e escravo. E Miguel questiona Noel, perguntando o que uma garota tão bonita está fazendo por aquelas bandas. Putz, de novo isso. Como Noel provavelmente expressou algo parecido ou até pior com o que eu expressei, ele simplesmente chuta o baixinho jogando pra longe e aponta sua arma pra ele, perguntando qual era a sua história. E sem ter como escapar do homem armado, Miguel explica que veio de Soldiland, uma cidade ao sul, e ele conta que foi exilado por organizar um ringue de lutas ilegais para a família D'Alembert. Só que ele foi pego roubando dinheiro do chefe, o que motivou sua fuga para a capital imperial, onde os D'Alemberts não poderiam o perseguir, já que essa aqui é controlada por uma família mais poderosa. Koga foi comprado como gladiador e treinado do zero em Soldiland, sendo então levado para lutar no submundo de Etrai, onde Miguel planeja estabelecer um novo mercado de combates ilegais. No meio disso, Alma diz a sua amiga que é boa o suficiente para lutar sozinha ao lado de Noel e que se alguém mais aparecer na Blue Beyond, certamente vai de arrasta. E num corte de cena, vemos que Noel se pergunta se deveria disparar sua arma contra Miguel para tomar a Koga para si, e de repente a gente só escuta um balaço ecoando ao vento. Nós então descobrimos que Noel propositalmente errou seu disparo e diz a Miguel para fugir, dando a ele 10 segundos para fazer isso. Miguel acorda Koga na base do grito e desespera, avisando que eles precisam sair dali imediatamente, e o nosso prota pensa que um homem como Koga, com a força que possui, é perfeitamente capaz de se libertar dessa servidão. Enquanto eles correm, Noel afirma que não precisa de um cão faminto em seu grupo, mas sim de um lobo feroz. Depois disso, ele retorna para a Alma, e ao notar Lícia por ali, se pergunta por que ela está presente. Ela apenas agradece pela comida, mas ele responde que nunca disse que iria pagar. E Lícia se pergunta se ele nem vai se desculpar por ter faltado ao encontro. Alma, demonstrando muita irritação, diz a ele que teria que comer sozinha se Lícia não tivesse aparecido, e pergunta por que foi que ele demorou tanto. Vendo que o humor dela estava mais azedo que um limão, ele concorda em pagar para as duas, e enquanto tomam um café, Lícia pergunta a Noel se ele estava recrutando membros para o seu grupo. Isso faz Noel pensar em Koga, mas ele responde que não e menciona que saiu por outro motivo, perguntando a Lícia se ela ouviu falar sobre uma droga perigosa que está circulando recentemente. Lícia diz que já ouviu falar e pergunta por que ele está perguntando sobre isso, e ele então menciona que a droga é poderosa e que provoca uma fúria incontrolável como efeito colateral. Ele diz que a situação está fora de controle e pede a ela que avise o Wolf para tomar cuidado. Lícia acha estranho Noel se importar com eles, e o nosso prota diz que está apenas compartilhando informações com parceiros de negócios. Lícia então diz que está de saída, pois é hora de trabalhar, e fala para a Alma que elas deveriam se encontrar novamente, mas não como parceiras de negócio, e sim como amigas. Alma gosta da ideia e menciona que elas deveriam ser melhores amigas. Lícia concorda com isso e convida até Noel para participar, mas ele apenas pede para ela ir embora. Depois que ela sai, Noel pensa que já que até a Lícia ouviu falar sobre essa droga, ela certamente deve estar se espalhando ali no território dos Gambinos, e espera que isso não se torne um grande problema. A cena então corta para a base da família Gambino, onde vemos que eles capturaram Miguel e Koga. Eles estão na frente de Albert Gambino, que é o chefe da família, o qual menciona que não pode deixá-los escapar após roubarem o dinheiro dos D'Alemberts. Ele afirma que o chefe daquela família ordenou que entregasse Miguel assim que fosse encontrado, e Miguel pensa que Albert é o último homem que ele gostaria de encontrar. Ele sabe que Albert Gambino é um lunático, podendo até ser chamado de demônio. Albert então diz que não seria divertido apenas entregá-los aos D'Alemberts e menciona que não tem intenção de servir uma família simples do interior como eles. Miguel fica aliviado ao ouvir isso e tenta se livrar da situação, dizendo que Albert está certo e membros de uma família respeitada como os Gambinos não deveriam se curvar aos D'Alemberts. Albert concorda e menciona que ele tem uma ideia melhor, dizendo que vai entregá-los aos D'Alemberts como brinquedos de pelúcia. Miguel não entende o que ele está querendo dizer e Albert explica que irá esfolá-los vivos, colocar a carne em sacos e entregá-la como brinquedos de pelúcia. Olha as ideias. Miguel fica apavorado ao ouvir isso, mas Koga por sua vez até se sente meio aliviado ali por finalmente poder morrer. Ele pensa que poderá finalmente acabar com sua própria vida de uma vez por todas, e nisso
o prefeito da vila que Noel estava lá acabou entrando por ali e queria falar com Albert sobre sua dívida vencida. Ele explica a situação e Albert descobre que o prefeito realmente pretendia pagá-la, mas um caçador chamado Noel roubou todos os seus pertences. O prefeito menciona que resistiu com todas as suas forças, mas Noel fez sua esposa e filhos de reféns e arrancou seu olho, então ele não teve escolha a não se entregar a grana. Ele afirma que Noel também disse que se tinha dinheiro suficiente para dar aos fracos dos gambinos, então Noel poderia pegá-lo. Albert fica fudido da cara ao ouvir isso e o prefeito diz mais algumas coisas ali para instigar os gambinos contra Noel, salvando seu próprio rabo. Albert então menciona que terão que levar esse tal de Noel à justiça e diz ao prefeito que aguardará seu pagamento. Ele fica aliviado, mas Albert menciona que ele ainda terá que sofrer as consequências por atrasar o pagamento. O prefeito diz que não tem mais dinheiro e Albert diz que sabe disso, então afirma que vai levar o seu braço direito. Ele lembra que Koga é um espadachim e é especialista em cortar coisas e por isso ele pede a Koga para cortar o braço do prefeito com um pedaço de pau, e Miguel diz a Koga para se apressar e obedecer a Albert. E antes que o Koga comece, Albert toma uma droga ali para entrar num estado de euforia, pensando que precisa disso para desfrutar do show de horrores que está prestes a começar. Quando o Koga está prestes a cortar a mão do prefeito, o carinha ali pensa que ele não conseguirá fazer nada com aquele pedaço de madeira, mas caramba, o Koga cortou a mão do maluco como se fosse manteiga. E vendo essa demonstração, Albert fica mega impressionado com Koga e Miguel afirma que Koga é um gladiador treinado por ele mesmo, mencionando que estaria disposto a dá-lo como presente para Albert como prova de sua amizade. Cena então corta para Koga vestindo uma nova armadura, agora como um escravo de Albert. E enquanto faz isso, ele se lembra de que sua mãe era considerada uma beleza e o seu pai um comerciante rico. Eles tinham uma vida boa e uma vez foram a um templo rezar e pedir por um filho saudável, mas infelizmente eles encontraram bandidos por lá. Os bandidos deixaram seu pai inconsciente e quando ele acordou, percebeu que sua esposa havia sido violentada e isso o devastou. Isso fez a mãe de Koga cair em depressão e meses depois ela deu luz a ele, mas o pai de Koga não ficou feliz. Um dia, enquanto sua mãe cuidava dele, ela pediu para ele olhar para o próprio pai, mas o pai questionou se aquele era realmente seu filho, o que fez a mãe de Koga afundar ainda mais na depressão. E mais tarde, naquela noite, ela então atentou contra sua própria vida e desde então o pai de Koga não fez nada além de se entregar ao álcool. Koga tentou se aproximar de seu pai como pôde, até oferecendo bebida ali desesperado por amor parental, mas foi empurrado de lado e para deixar tudo ainda pior, ele ouviu até das empregadas da casa que elas estavam cansadas de cuidar dele, pensando que seria melhor se ele tivesse de arraça junto com a mãe. Koga então pensa que não passava de uma criança indesejada e em uma manhã ele acordou e se viu em um barco. Caras, que plot pesadíssimo é o desse cara, meu Deus. Logo depois, ele descobriu que havia sido vendido como escravo e foi então que ele conheceu Miguel, que se apresentou como seu mestre. Ele o fez lutar como gladiador em combates clandestinos e quando Koga venceu sua primeira luta, Miguel elogiou. Isso deixou Koga muito feliz, porque foi a primeira vez que alguém elogiou ele e ele chegou inclusive a chorar ao pensar que foi aprovado por alguém. Mas logo ele percebeu que ele não passava de um escravo e que seria somente aquilo. E o Koga então se prepara com seu novo equipamento e a cena corta para Noel em um prédio antigo, perguntando a Loki por que o chamou ali. Loki diz a ele que tem uma informação valiosa, então queria dar algumas informações gratuitas, e conta a Noel que a família Gambino está atrás de sua cabeça. Ele explica toda a situação e Noel percebe que o chefe da família Gambino acreditou no que o chefe da Vila Mintz disse a ele, e agora eles estão vindo atrás dele. Ele pensa que Albert deve ser um idiota por ter sido enganado tão facilmente, e Loki concorda, dizendo que o chefe dos Gambinos é um verdadeiro louco e não age com razão, mas sim por impulso. Noel afirma que ouviu dizer que o antigo chefe era um homem de caráter e se pergunta por que um homem assim passaria seu cargo para alguém como Albert. Loki menciona que pode ter sido porque ele tinha apenas um filho e também ouviu dizer que Albert na verdade era um bastardo da geração anterior. Ele foi trazido quando atingiu a maioridade e então Noel ouve passos de alguém armado se aproximando e ele rapidamente se liga que Loki na real traiu ele e Loki se desculpa por isso. Noel diz que ele deveria entender que enganar um cliente desqualifica o informante como profissional e Loki sabe muito bem disso, mas afirma que não tem intenção de perder a vida. Ele menciona que tem muito dinheiro e que apenas começará uma nova vida em outro país após isso. Noel informa que ele esqueceu de levar apenas uma coisinha em conta nesse plano, e nisso ele aponta uma arma para ele, dizendo que não tem motivo para deixá-lo sair vivo. Ele pensa que é uma pena, pois não odiava Loki, e Loki menciona que sente o mesmo por ele, e inclusive aceita a morte de frente. Noel
Noel não tá entendendo patavinas e pergunta o que isso significa, já que ele pensava que Loki, afinal de contas, valorizava sua vida. E o Loki responde que nesse momento ele percebeu que não foi o Noel quem ele vendeu hoje, mas sim o seu orgulho como informante. Após ouvir isso, Noel decide deixá-lo ir e diz que não precisa deixar a capital. Ele menciona que destruirá a família Gambino sozinho e que Loki pode recuperar seu orgulho perdido nessa cidade. Loki fica emocionado ao ouvir isso, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e Noel manda ele ir embora. Ele vai e Noel toma uma poção de batalha, explicando que isso pode aumentar seus poderes de combate por 10 minutos, mas as consequências por usá-la são terríveis. O assassino então entra na sala e Noel fica surpreso ao perceber que o carinha era o Koga. Noel pensa que ele parece ser subido de vida e Koga diz que isso não é da conta dele. Noel afirma que eles deveriam começar, já que não serão interrompidos dessa vez, e Koga diz que, pra ser honesto, ele não tá afim de lutar com ele, porque ele se lembra que ainda deve uma moeda de prata a Noel, e Noel se pergunta se ele deixará ir por causa disso. Koga responde que também não pode fazer isso, pois não pode desobedecer seu mestre, e para tornar a luta mais balanceada, ele se apresenta revelando que tem um rank C e que sua habilidade especial é o corte. Noel percebe que ele quer equilibrar a luta ao revelar suas habilidades, mas ele não precisa de pena, então ele devolve o favor dizendo que sua habilidade especial é usar habilidades sem custo de MP. Noel então dispara algumas balas contra ele, mas Koga desvia e ataca Noel, que também consegue desviar. Noel então ataca com uma bala de fogo, pensando que não sabe muito sobre espadachins, mas trabalhos de linha de frente normalmente não têm resistência a fogo. Ele espera vencer com esse movimento, mas Koga corta o fogo, e Noel sabe que uma espada comum não poderia fazer isso. Eis então que ele percebe que na real Koga cortou o ar, criando uma espécie de vácuo ao seu redor e deixando o fogo sem oxigênio para queimar. Os dois então continuam trocando vários golpes e Noel tenta acertar Koga ali nas partes baixas, mas ele desvia dizendo que não pode lutar de forma desonesta dessa forma. Noel informa que não existem regras em uma luta de vida ou morte e nisso usa uma granada de luz cegando Koga, mas ele consegue se defender com um corte de espada em todas as direções. Noel percebe que Koga deve ter preparado um ataque no ar que pode liberar a qualquer momento, e isso deve ser a habilidade especial dele. Koga então o ataca de olhos fechados e Noel tenta atordoá-lo com seu projétil de atordoamento, mas falha. E em meio a tudo isso, ele acaba caindo do topo do prédio. Logo em seguida, Noel acorda com uma espada apontada para o seu rosto. Era Koga, mencionando que venceu essa batalha, porém ainda assim ele menciona que Noel foi um adversário brilhante, dizendo também que foi o adversário mais difícil que ele já enfrentou. Isso leva nosso prota a questionar por que Koga não desfere o golpe final, já que o Gambino certamente havia ordenado sua morte. Visivelmente abalado por essa questão, Koga hesita em falar até que seu rival segura a própria lâmina dele ali com suas próprias mãos e diz para ele parar de reclamar, pois não se deve ter pena de seus adversários, além de que se o Koga deixar Noel escapar, Gambino nunca o perdoará. Na opinião do protagonista, nada nesse mundo vale mais a pena do que a própria vida, então o espadachim deve parar de desperdiçar sua vida pelo inimigo. Ainda hesitante, Koga se pergunta o que esse homem quer dizer com tudo isso, pois parece que ele está oferecendo sua vida para que Koga possa viver, mas tendo sempre se visto como um escravo, o vencedor não se sente digno de qualquer honra. Porém, o nosso prota anuncia que o tempo acabou, e o motivo dessa afirmação fica claro quando uma mulher emerge das sombras e joga ali algumas agulhas no chão como se fosse um aviso. Era a Alma, proclamando-se como a única que poderia derrotar Noel. Dessa vez, Noel abandona sua arrogância habitual para celebrar a chegada da assassina, mas o efeito da poção que ele tomou começa a se dissipar exatamente naquele momento, pois ele usou o Link para chamar a Alma quando ingeriu a substância. Agora que ela chegou, a Alma pergunta se deve matar o inimigo e Noel dá a permissão para que faça. Após sofrer o primeiro ataque, Koga se desespera, dizendo que não quer lutar contra uma mulher, e a Alma acha essa afirmação divertida, ainda mais se levar em conta de que ela se considera mais forte do que ele. No entanto, Koga discorda completamente, pois mesmo com o elemento surpresa, ela não conseguiu mandá-lo de vala. Na verdade, Koga se considera superior à sua adversária e deixa isso claro para ela. A Alma destaca a audácia do homem e inicia sua habilidade Axel Quintuple, movendo-se numa velocidade impressionante ao chutar o ar para ganhar impulso. Com essa vantagem, ela lança mais agulhas para pegar o oponente desprevenido, mas ele reage com sua técnica Flores e Cerejeiras Enlouquecidas, capaz de desviar de cada projétil lançado contra ele. Noel não consegue deixar de se impressionar com aquele talento, enquanto Koga adota a habilidade Calmo e Sereno, bloqueando os ataques seguintes com uma calma e precisão incomuns, a aumentar seus sentidos quando fecha os olhos. Nesse momento, Noel percebeu duas coisas. A primeira delas foi que foi por conta disso que sua granada de luz não funcionou naquele momento. E em segundo lugar, ele descobriu que sempre haverá alguém mais forte do que ele, pois como ele é um eloquente, existem alturas que ele nunca conseguirá alcançar nessa vida. Com isso em mente, o prota decide nunca mais hesitar e nunca mais reclamar, afinal só há um caminho para ele.
controlar os mais fortes para que eles sejam mais fortes. Em meio a isso, a Alma reconhece o poder do inimigo, mas ainda assim garante que ele irá morrer, então ela utiliza Blood Poison. Do outro lado, Koga anuncia que vai parar de tratar sua adversária como mulher e invoca uma técnica mortal chamada Brilho Yai. No entanto, antes que a luta possa continuar, Noel lança um sinalizador no ar e ordena que a Alma recue, além de dizer a Koga para fugir dali o mais rápido possível, já que o sinalizador atrairá a polícia militar. Se ele falhar em sua missão e for preso, Albert Gambino exigirá a cabeça do servo. Ao ouvir isso, Koga admite que não gosta de receber ordens, mas Noel está certo. Antes que o espadachim parta, o Eloquente entrega a ele uma mensagem para ele entregar ao seu chefe. Mais tarde, quando Koga retorna ao mafioso mais temido da região, ele é apresentado a Miguel, seu antigo mestre, ou o que sobrou dele. Segundo Gambino, Miguel já assumiu a responsabilidade pelo fracasso de Koga, mas o chefe não acredita que ele falhará novamente, até porque já não tem mais ninguém para assumir a responsabilidade no seu lugar, e Koga apenas menciona que não tornará a falhar. E com isso ele é dispensado, mas antes de sair, ele entrega a mensagem que Noel queria passar para Albert Gambino. E parafraseando as palavras do Eloquente, ele disse o seguinte: meu lema é retribuir 1000 vezes para amigos e inimigos. Eu vou acabar com a família Gambino. Se você não quer isso, pare de ser covarde e venha atrás da minha cabeça. Ao ouvir isso, Albert questiona se o jovem realmente disse isso ou se Koga está mentindo, como fez o prefeito de Mintz. Quando o servo confirma, o chefe da máfia crava uma adaga na mesa e grita que vai matar Noel, ordenando que Laios reúna seus homens para eliminar ele. E assim que a reunião termina, Laios comenta com Koga que sua atitude foi desnecessária, imaginando que ele agiu daquela forma para se vingar de Miguel, mas Koga esclarece que não foi essa a razão, especialmente porque Miguel não foi um bom mestre para ele. Na verdade, o espadachim admite que Noel é uma pessoa incrível que demonstrou uma força para lutar de igual para igual com ele, mesmo pertencendo à classe mais fraca, no caso, a dos Eloquentes, e ele não tem dúvidas de que Noel deve ter trabalhado pra cacete para alcançar esse nível. Só que infelizmente, segundo Koga, ele nunca poderá ultrapassar esse ponto e assumir a linha de frente como ele mesmo, mas o homem tinha um brilho feroz nos olhos, como se ele recusasse a perder para qualquer um. E ouvindo cada palavra, Laios assume que o servo de Gambino está apaixonado por aquele homem, então o espadachim se apressa para explicar que não tem nada a ver com isso, mas Laios quis dizer que Koga foi cativado por Noel e aparentemente o seguirá até os confins da terra. Segundo o assistente de Albert Gambino, isso que significa se apaixonar por outro homem, e um dia Koga entenderia isso. Enquanto ele diz essas palavras, o homem se vira para partir, mas o espadachim pergunta se isso já aconteceu com ele. Nisso ele compartilha que sim e que aconteceu há muito tempo. Mais tarde, acompanhado por Laios e outro capanga, Albert Gambino procura Noel na taverna e acha que o garoto se parece mais com uma mulher. Assim que o mafioso se senta à mesa com o Eloquente, há uma sussurra que um deles é classe A e o restante é classe B, mas há mais do lado de fora e todos estão armados. Gambino descaradamente pega o vinho de Noel, bebe um gole por ali e ainda chama a bebida de podre. Dado que o rapaz está bebendo essa porcaria, o chefe da máfia assume que ele deve estar enfrentando dificuldades financeiras. E demonstrando-se imperturbável, Noel responde que Albert manchará a reputação dos Gambinos se continuar bebendo vinho que não foi oferecido a ele e que nem mesmo o antigo líder da família conseguiu domar um cão tão selvagem. Diante disso, Albert fica furioso e ordena a ele que nunca mais repita essas palavras, mas Noel vê através dele e exige que o mafioso tire sua cara feia de sua frente antes que ele estrague sua refeição. Já que o assunto foi trazido à tona, Gambino considera cortar a língua do jovem para que ele nunca mais sinta o gosto de nada, mas Noel acha que o chefe só late desse jeito quando os amigos estão por perto. Dessa vez, Albert começa a dar tela azul de tanta raiva e ameaça atacar, mas Logan surge por ali e adverte o Sr. Gambino que ele não causará problemas por ali. O mafioso pergunta quem aquele homem pensa que é, ao que Logan responde que sabe o que aconteceu entre Gambino e Noel, mas que eles não podem acertar as contas por ali, pois forasteiros não podem fazer o que querem na taverna dos Seekers, afinal, os Seekers têm uma reputação a zelar. Furioso, Gambino acredita que esses homens não sabem quem ele é, mas Logan deixa claro que eles sabem exatamente quem ele é. Eles simplesmente não se importam com isso, desde que isso signifique defender a sua própria honra. Com isso, o chefe ordena que seus capangas matem a todos, e Laios afirma que pode até acabar com todos eles ali mesmo. Mas então Albert tem que explicar isso a Don Luciano, especialmente porque a família Gambino está por um fio com eles por conta da substância que estão vendendo nas ruas. E diante dos fatos, Albert mete o rabo entre as pernas e hesita em prosseguir com a ordem. Noel aproveita o momento para meter o dedo na ferida, rindo pra caramba da cara dele e o chamando de patético, dizendo que ele pode latir o quanto quiser, mas nunca poderá desafiar a coroa ou os Lucianos. No fim das contas, Albert é apenas um covarde imprudente, um líder sem cérebro ou carisma. Além disso, apesar de todos esses insultos, Noel deixa claro que ele nunca teria ficado tão irritado se tivesse bebido o vinho que Albert bebeu, afinal, o vinho estava envenenado. Noel menciona que havia envenenado a bebida assim que o mafioso chegou, e é por isso que ele tinha um gosto
começo tão ruim. Nisso, Albert Gambino sai correndo da taverna em busca desesperada de um médico, embora Noel garanta que ele morrerá de qualquer maneira. E com o chefe fora, Laios reconhece que o eloquente é bom com as palavras e toma um gole de seu vinho, afirmando que a história sobre o veneno era uma mentira. Ele então confirma que Koga estava certo, pois o jovem possui determinação em seus olhos. Com isso, ele deixa algum dinheiro sobre a mesa e avisa que fechará os olhos para o que quer que aconteça se Noel sair de Étria imediatamente. Noel questiona o que acontece se ele não quiser fazer isso, e o funcionário da família garante que matará o eloquente ali mesmo. Nisso, Noel aceita a oferta e afirma que deixará a capital imediatamente. Ao sair da taverna, Logan pergunta se o garoto realmente vai partir, ao que ele responde calmamente que sua carreira como Seeker já acabou. Logo na saída, Alma comemora que tudo aconteceu exatamente como Noel previa, mas ele acha que é cedo demais para celebrar, e que em todo caso, o plano é retornar à capital em uma semana, pois há algo que ele deseja investigar primeiro. E em paralelo a isso, Alma diz que vai treinar nas montanhas para matar o espadachim no seu próximo encontro. No final, os dois se despedem, planejando se encontrar novamente em uma semana, e Noel promete derrotar toda a família Gambino. Temos então um salto temporal e uma semana depois, junto com seus capangas, Albert encontra Noel em Étria e avisa que ele não deveria ter voltado. No entanto, quando ordena que seus homens matem os inimigos, eles não respondem ao comando. Confuso, o chefe da família exige explicações de Laios, enquanto Noel explode em gargalhadas, explicando que Albert perdeu o seu direito de ser chamado de chefe devido à sua própria insensatez. Durante aquela semana, os capangas de Albert expressaram a raiva que sentiam por terem que seguir as ordens de um louco. Naquele dia, alguns deles mataram uma pessoa de forma tão cruel que não aguentavam mais aquilo. Na mão de um deles estava um objeto que a pessoa estava segurando em seu leito de morte. Eles costumavam seguir os Gambino por admiração ao antigo chefe, mas Albert não merece o mesmo respeito, então os homens foram atrás de Laios para assumir esse sentimento por um novo líder. Naquele dia, Noel apareceu no meio da conversa e viu o objeto que a pessoa segurava. Ele estava nas mãos de um capanga. E descobrimos que a menina que foi morta era a Chelsea, filha do prefeito. Caramba, isso obviamente encheu de raiva o nosso prota ao lembrar-se da pessoa em questão. Com essa imagem dolorosa em mente, ele entrega a Laios a certidão de nascimento de Albert após pedir a Loki que conseguisse o documento. O impostor descobriu que a mãe do atual chefe da família Gambino era na verdade casada com outro homem. Assim, a história de Albert ser o bastardo antigo do chefe é uma grande mentira. Sim, é verdade que o chefe e a mãe dele tiveram um caso, mas isso foi antes dela se casar, e com base na data de nascimento, a chance de Albert ser filho do chefe é quase nula, e mesmo sabendo que não era seu filho, no final das contas, o falecido Gambino aceitou Albert como se fosse uma homenagem ao amor do passado. Falando nisso, Noel pediu a Loki agora para investigar a causa da morte do antigo chefe, e com mais essa informação em mãos, Lyle acusa Albert de ter envenenado o antigo chefe, fazendo parecer que ele morreu de uma doença. Nisso, Noel menciona que utilizou a habilidade Confess para extrair o máximo de informações do médico do atual chefe da família Gambino, e tendo dito isso, Lyle anuncia que não pode mais seguir Albert dadas as circunstâncias. Além disso, Albert carece de moral e coração, e é reconhecido por todos os membros da família como um homem desprezível. Não querendo aceitar isso, Albert argumenta que o velho havia declarado que ele seria seu sucessor, mas Laios perde a paciência completamente, lembrando de que foi o próprio Albert que envenenou o chefe. No entanto, como era desejo do falecido, Laios declara que se Albert vencer a luta contra Noel, ele será reconhecido oficialmente como chefe da família Gambino. E no entanto, se ele não quiser lutar pessoalmente, ele deve escolher um dos funcionários para representá-lo. Mesmo assim, Albert recusa a oferta, considerando-se o líder incontestável, até que Finocchio Barzini aparece e comenta que Albert está trazendo vergonha para a família. Quando perguntado sobre o motivo de sua presença, Barzini revela que veio para testemunhar o duelo. Noel acredita que chamar pessoalmente o Finocchio ali seria uma boa, pois ele provavelmente quer se vingar do Albert, já que o nome de sua família havia sido manchado por conta das drogas que ele andou espalhando. Além disso, se o nosso prota derrotar Albert nessa luta, ele receberá 50 milhões de fio de Finocchio. Desesperado, Albert argumenta que nunca concordou com o duelo, mas Finocchio perde a paciência e agarra o rosto de Albert e o força a encarar a realidade, afirmando que se ele realmente deseja ser parte da família, ele precisa aceitar a situação. E ciente de que não há escapatória, o líder dos Gambinos então quer saber o que acontece se ele vencer a disputa. Seu rival assegura que continuará reconhecendo como chefe da família e pedirá pessoalmente aos interessados que esqueçam o incidente da taverna. Sem outras opções, Albert convoca Koga para o duelo exatamente como Noel havia previsto, já que Koga ainda está preso por um juramento de submissão ao seu mestre e não pode traí-lo, ao contrário dos outros que estão ali. Apesar disso, Alma se oferece para resolver a luta em nome de seu companheiro, mas ele insiste em lidar com o assunto sozinho. Alma grita que ele não tem chance de vencer, mas
Mas o nosso prota então responde que se ela pensa assim, ela está muito enganada. Diante de seu adversário, Noel declara que a terceira vez é a decisiva e Koga percebe os olhos de Noel, mencionando que são olhos de alguém que acredita ter vencido antes mesmo da batalha começar. Koga pensa que seu rival provavelmente tem uma carta na manga, visto que foi derrotado no duelo anterior. Noel, por sua vez, deixa claro que não será chamado de covarde dessa vez e exige ser morto se o inimigo tiver a chance. O espadachim então garante que nunca teve outra intenção, porque como o próprio Noel disse, a terceira vez é a que conta. Com isso, o Finoc anuncia o início da luta. Noel então começa com mais bullet, enquanto o oponente responde com pétalas de cerejeiras frenéticas. E fora da batalha, Albert Gambino esfrega as mãos, pensando que o eloquente pode até parecer forte, mas na real é que ele ainda pertence à classe mais fraca, então não tem chance. Nisso vemos que o campo de batalha se transforma em uma vasta arena de gelo, onde os dois competidores lutam por cada espaço em um espetáculo sem espectadores, pois as cápsulas de gelo criadas pela munição de Noel isolam a multidão. Sem a distância necessária para o duelo, o Prota está em desvantagem no combate direto, especialmente quando Koga assume a posição Brilho Yai, aumentando enormemente seu ataque ao desembainhar a espada. Com isso, o eloquente sabe que será retalhado se chegar perto, mas acredita que não deve temer, pois como Koga havia dito, ele acredita que Noel tem uma carta na manga, algo que pode ser usado a seu favor nessa luta. Com isso em mente, Noel declara que sua pistola está sem munição e a descarta, sacando na sequência uma adaga e chama o rival para resolverem tudo isso de uma vez por todas. Mas antes disso, ele diz que precisa contar algo e menciona a seguinte frase: "Você pode usar cascas de laranja para remover manchas de graxa." Sim, totalmente aleatório desse jeito. E além de mim, Koga também fica confuso com essa declaração, mas antes que possa refletir sobre o que foi dito, o eloquente investe com tudo contra ele, supondo que o fato de Koga acreditar que ele tem um truque possa torná-lo mais cauteloso e consequentemente menos ofensivo. No meio dessa investida, Noel sofre um golpe de espada no seu braço e quase o perde, mas ele enrijece os músculos e consegue arrancar a arma da mão do oponente. Vendo Noel como um verdadeiro louco devido à sua estratégia, Koga recupera a sua espada com grande velocidade e retoma o ataque com toda a sua fúria, pois até aquele momento Noel havia conseguido virar o jogo a seu favor. No entanto, ao executar um golpe com sua katana, Koga acaba ativando as cápsulas de gelo de Noel, que quase congelam completamente o corpo do espadachim. Com essa vantagem, o eloquente salta sobre o oponente e usa a habilidade Trovão que Ruge para desferir um poderoso chute no peito de Koga, que cospe sangue enquanto reconhece a força de Noel, e com o impacto do ataque, ele quase perde a consciência. Em meio a isso, o jovem tem visões de sua infância conturbada quando tinha medo de reagir a qualquer coisa. E pior ainda, ele se sentia como se fosse uma doença e pensava que ninguém o queria por causa disso. Como se ninguém esperava nada dele, ele não podia esperar nada de ninguém. No fim, Koga se via como um perdedor desde o momento em que nasceu. Ao crescer e se tornar um gladiador, ele teve que lutar apenas para continuar vivo, e a forma como a morte batia a sua porta a cada disputa o tornava cada vez mais poderoso. Mas por mais forte que ele se tornasse, no fundo ele ainda era fraco, e por ser fraco, Koga só conseguia fazer o que as outras pessoas mandavam. E nesse momento, Finoc anuncia que o vencedor da luta é Noel. Derrotado e debilitado, Koga reflete que Noel é diferente dele, pois mesmo sendo da classe mais fraca, ele consegue ser forte, e os olhos do eloquente mostram uma confiança invejável. Diante disso, o espadachim se pergunta o que esse homem sacrificou para ser assim, e ele sente que se fosse como ele acredita que poderia ter lutado por sua liberdade, ou talvez ter gritado por amor, pois no final tudo que Koga queria era ser tão forte quanto aquele homem. E com o final da luta, Noel anuncia que fez sua parte e deixa o restante para os outros. Laios enfatiza que Noel é um verdadeiro homem e afirma que ele deve uma, mas Noel deixa claro que não pediu nada em troca e não precisa da ajuda dos Gambino. E ao ver essa declaração e toda a atitude do nosso prota, Laios começa a entender por que Koga o admira tanto. Mais tarde, ao receber os curativos de alma, Noel é repreendido por sua falta de senso ao usar o trovão que ruge contra alguém que atua na linha de frente, pois foi uma manobra muito arriscada. Noel acredita que o que importa é vencer, mas Alma discorda, argumentando que apenas a vitória não é tudo, especialmente porque ele deveria agir como um comandante e não de forma imprudente. Consequentemente, Noel pede desculpas e promete em nome de seu avô não repetir esse erro. Alma então pede que de agora em diante ele confie mais em sua irmã mais velha, e pela milésima vez o nosso prota então insiste que eles não são parentes, mas ele desiste ao perceber que essa garota não se importa com o que ele pensa sobre isso. Recostando-se na cadeira, ele reflete sobre o declínio dos Gambino e a substância que eles traficavam, e por esse motivo Noel tem certeza de que a Chelsea agora pode descansar em paz. Após isso, Finoc parabeniza o eloquente pela vitória e solicita um papo particular com ele. Com a saída de Alma, ele vai direto ao ponto e convida Noel a se juntar à família Luciano, talvez até liderando os Gambino. Noel acha isso estranho, considerando que ele tem apenas 16 anos, mas Finoc argumenta que a idade não é o fator mais relevante. O que importa, na real, é o coração do indivíduo, e o
os segredos aos quais Noel pertence, e recusando a oferta pela segunda vez, o Eloquente deixa claro que não está disposto a servir ninguém. Finoc então recorre ao truque mais sujo para capturar a atenção do jovem, pois como ele é especialista em reconhecimento e pertencente à categoria de castigador rank A, o palhaço louco não é bom em combate corpo a corpo, mas possui habilidades incomuns que podem subjugar qualquer um de formas pouco convencionais. Como Noel recusou sua oferta por 2 vezes, e essa é a condição para a habilidade se ativar, Finoc consegue simplesmente extrair o coração do nosso prota contra sua vontade. Noel menciona que isso seria uma sentença de morte para qualquer humano. Ele então questiona como ainda está vivo, e Finoc explica que o coração ainda está conectado a ele. Na real, o coração dele está conectado a ambos, tanto a Noel quanto a Finóquio. Portanto, se o palhaço louco se afastar por mais 5 metros do órgão ou decidir esmagá-lo, Noel morrerá instantaneamente. Obviamente, Finóquio tomou essa medida drástica, sabendo que Noel um dia traria desastre à família Luciano, então ele precisava encontrar uma maneira de eliminá-lo ou transformá-lo em um aliado. Mas mesmo diante de tudo isso, Noel dá um sorriso cínico e mantém sua posição contrária. Mesmo sabendo que seu coração só retornará se Finóquio reverter a habilidade, o Eloquente afirma sem rodeios que um dia ele se tornará o Seeker mais poderoso de todos e nem mesmo a família Luciano poderá tocá-lo. Então, se ele tem alguma chance de evitar isso, agora é a hora. Contudo, Noel ressalta que se ele decidir fazer isso, ele perderá toda a dignidade que possui como líder da família Barzini e Luciano, pois eliminar uma ameaça futura enquanto ainda está fraca pode até ser um movimento estratégico, mas não muda o fato de ser considerado desonroso para um homem de verdade nesse meio. Em outras palavras, a credibilidade de Finóquio como líder da família está em jogo, especialmente porque ele está demonstrando o medo de um garoto. Dito isso, Noel afirma que ele é o verdadeiro rei e que ninguém será capaz de dominá-lo. Então o palhaço louco precisa decidir de uma vez por todas o que vai fazer. Finóquio reflete por um momento sobre se realmente está sentindo medo, mas seja qual for a resposta, ele afirma que estava apenas brincando e nunca mataria Noel. Nisso ele devolve o coração do nosso prota e ele se prepara para partir, mas antes de ir, ele deixa claro que Noel não pode mais voltar atrás com sua palavra. Ou seja, uma vez que afirmou que vai chegar ao topo, ele precisa realmente alcançá-lo. E quanto a isso, Noel apenas diz que o homem se cale e observe. E retornando à sua carruagem, Finóquio ouve Albert Gambino implorando por sua misericórdia, o que é irônico para ele se considerar que ele viu um homem tão orgulhoso enfrentar sua própria morte e agora está lidando com um completo covarde à sua frente. Ainda assim, ele promete ter misericórdia de Gambino, permitindo que ele viva no seu chiqueiro. Finóquio planeja transformar Gambino em um porco, obrigando a andar e viver como tal, e como porcos comem qualquer coisa, é bom que Albert os mantenha de bom humor, especialmente sua nova namorada que o espera. Dito isso, mesmo diante do desespero do antigo chefe dos Gambino, ele é arrastado pelo chão para enfrentar seu destino cruel. No dia seguinte, Noel organiza os documentos, tornando Koga seu servo, mas declara que não precisa de um escravo e que seu único desejo é estar acima de todos os Seekers, e para isso ele não quer um filhote fraco como um animal de estimação, mas sim um lobo feroz. Com isso em mente, o Eloquente diz ao espadachim para decidir o que pretende fazer com sua liberdade e entrega a ele o papel. Então sim, Koga agora é um homem livre. Diante dessa nova situação, Koga enfatiza que foi usado por outros a vida inteira e por conta disso ele simplesmente não conhece outra forma de viver além da servidão. E por esse motivo, ele decide permanecer ao lado de Noel para ver o homem realizar seus próprios desejos. Além disso, ele menciona que se Noel desejar ter um lobo feroz ao seu lado, então esse é o caminho que Koga quer seguir. Com isso decidido, Noel estende a mão e dá boas-vindas ao espadachim ao grupo Blue Beyond. E sem perder tempo, o time começa a treinar com um novo membro, enfrentando um batalhão de goblins armados. Com seu talento estratégico, o Eloquente ordena que Alma elimine os goblins à retaguarda, enquanto Koga deve lidar com os da linha de frente. Antes que Koga avance, Alma usa uma habilidade perfurante para enfraquecer a armadura do inimigo, facilitando a entrada do espadachim. Com o Uivo do Lobo e a Thunderbillet, o líder da equipe derruba a maioria dos goblins menores, abrindo caminho para Koga enfrentar o general. Com isso, Koga sorri e se prepara para agir como o lobo feroz que o Noel queria, mas Alma já havia derrotado o chefe Goblin nesse momento. Sem perder tempo, Koga reclama do comportamento de sua parceira de equipe, enquanto Alma retruca que ele demorou demais. Como líder da equipe, Noel afirma que Alma estava errada por agir sozinha durante a batalha, mas também lembra a Koga que os prêmios são para todos, não apenas para um. De qualquer forma, ele elogia a estreia do trio em combate e anuncia que pedirá ao governo para que reconheça a Blue Beyond como um clã, pois dessa forma poderão aceitar trabalhos oferecidos pelo estado, trabalhos esses que pagam muito mais, além de não precisarem trabalhar para outros clãs. Nesse momento, o grupo percebe que Noel segura um símbolo em sua mão, indicando que ele pode ascender para o rank B. E com essa notícia, o Eloquente sente que está se aproximando de alcançar seu objetivo de controlar os companheiros mais perigosos, formar o clã mais poderoso e chegar ao topo dos Regalia de 7 estrelas.
Veloz. Temos então um flashback onde vemos Noel pedindo a uma empregada que subornasse o dono do local para facilitar futuros negócios. Eis então que vemos um velhote se apresentando ao nosso prota. Seu nome é Harold Jenkins e ele trabalha como inspetor para a guilda dos Seekers. Conforme a cena evolui, vemos que os dois estão sentados por ali compartilhando um bom vinho. Harold elogiou o talento de Noel para produzir uma bebida tão refinada, ao que o nosso prota respondeu que devia tudo ao legado de seu avô e seus empregados. Mudando de assunto, o eloquente perguntou qual o motivo da presença do inspetor da guilda por ali, já que Noel já havia contado tudo o que sabia sobre a tragédia em sua terra natal. Harold então respondeu mostrando a Noel uma fotografia que, segundo ele, foi do mesmo Lorde que destruiu a sua terra natal, e o velhote percebe que Noel não ficou surpreso com isso. O prota responde que ele tinha uma ideia de que o meliante ali estava vivo, pois ele lembra que duas coisas haviam desaparecido naquele dia, o corpo do Lorde e o machado de batalha de seu avô. Com isso, o Seeker perguntou se Harold havia conseguido derrotar aquele Lorde, e ele explicou que o clã Night Rage tentou, mas foi dizimado. Depois disso, a guilda enviou o Dragão Supremo, mas o Lorde já havia partido para o Void. Dizem que as feras são levadas a invadir esse mundo por um destino irresistível, só que esse aí parecia agir por sua própria vontade, e esse era o Lorde que havia derrotado o grande Overdeath, o avô de Noel. A habilidade desse Lorde, já aparecido 2 vezes, poderia ajudar a alcançar as profundezas do nível 13, e agora havia uma chance de que ele se tornasse um novo Valiant. Valiantes são um grupo de 10 poderosos Lords com profundeza abissal de nível 13, e cada um desses Lords sombrios possui o poder para mandar de vala o mundo inteiro, e a última vez que um deles apareceu foi há 40 anos, e ele se chamava Cocytus, o Peixe de Prata. Ele destruiu 3 nações inteiras, mas a Federação da Espada Sangrenta, que era o clã do Overdeath, derrotou esse Lorde. Falando no lendário Seeker, Harold acreditava que o eloquente se parecia muito com seu avô Brandon, especialmente nos olhos. Como ele estava à frente da Federação da Espada Sangrenta, Harold era próximo de Brandon e por isso eu queria saber como o neto dele estava se saindo. Noel faria 15 anos no próximo ano, o que lhe permitiria fazer o teste para se tornar um Seeker. E após o papo, o homem se despediu do anfitrião e se dirigiu à porta. Nisso, Noel pediu para que ele se lembrasse de que um dia eles se encontrariam novamente e alertou Harold a memorizar seu rosto, pois aquele seria o rosto da pessoa que se tornaria o Seeker mais poderoso de todos. Voltamos então ao presente e vemos que Harold notou Noel caminhando pela rua com Alma e Koga. Ao entrar na estrutura, Koga parecia preocupado e perguntou se tudo ficaria bem, e demonstrando impaciência, Noel explicou que ninguém iria fazer perguntas difíceis, então eles precisavam apenas responder bem e tudo ficaria de boa. Ainda refletindo, o espadachim perguntou o que fazer se dissesse algo que pudesse ofender o inspetor, temendo que o pedido do clã fosse rejeitado. Noel insistiu que isso não aconteceria, mas Alma, colocando gasolina na fogueira mental do rapaz, disse que o inspetor os rejeitaria se ele se sentisse ofendido, fazendo a ansiedade dele bater na estratosfera. Nesse momento, Koga perdeu a compostura, certo de que destruiria o sonho de seu mestre, e Alma até sugeriu que ele praticasse seppuku caso isso acontecesse. E no meio desse caos, o Bluebion ouviu um barulho e os 3 se posicionaram para lutar, mas era apenas o inspetor chegando à sala. Após isso, Harold leu o relatório e observou que o grupo havia garantido uma casa para o clã como base e possuía a garantia de 20 milhões. Ele os lembrou de que ainda faltavam algumas conquistas, mas não tinha problemas com as habilidades deles. Nesse momento, Noel mostrou sua mão e assegurou a Harold que subiria para o Rank B assim que sua aplicação fosse aprovada. Não perdendo a chance, Alma interveio para lembrá-los de que ela também era classificada como Rank B, o que significava que apenas Koga estava classificado como C na equipe deles. Nisso, Harold então confirmou se o nome do clã seria Bluebion e concluiu a entrevista. Gal olhou ao redor e perguntou se era isso mesmo, e Harold simplesmente confirmou que sim, e rejeitou o pedido deles para iniciar um clã. A cena muda e longe dali, dentro de uma gigantesca esfera mágica, 2 soldados estavam embasbacados ao ver um homem sozinho derrotando um Lorde com profundidade abissal de nível 12. Um deles mencionou que aquilo deveria ser algo comum para ele, afinal ele era submestre do clã Regalia de uma estrela chamada Dragão Supremo, e é considerado por muitos o homem mais forte do Império, e seu nome era Zack, também conhecido como Innocent Blade. Voltamos então para o momento da reunião, onde o inspetor da guilda explicou que estava procurando Seekers ainda mais fortes, então simplesmente atender aos requisitos iniciais para formar um clã nesse momento não seria suficiente. Ele então pediu para que não revelasse o que ele estava prestes a dizer, mas a verdade é que uma quantidade absurda de mana havia sido detectada a oeste do Império. Esse rio subterrâneo de mana está prestes a atingir correntes críticas, com a expectativa de que entrasse em erupção dentro de 1 ano, e quando isso acontecesse, um grande abismo seria criado, ou seja, um Lorde com profundidade abissal nível 13 se manifestaria. E aterrorizado, Koga perguntou se havia alguma forma de
de evitar isso, mas Harold explicou que os canais de profundeza não eram como se fossem vasos sanguíneos humanos, portanto, se o fluxo fosse perturbado, haveria tremores e rupturas e a Terra não suportaria mais a vida humana. Há uma pergunta se não há formas de vencer, e Harold explica que no passado eles derrotaram Costos, o peixe de prata, e foi por isso que o Império prosperou até agora. Isso significava que eles precisariam usar tudo nessa batalha, seja com os melhores Seekers do Império ou com os Regalia, o melhor de todos chamado Dragão Supremo, o segundo nível composto por Khan e a Caverna do Universo, o terceiro nível que possui os clãs Brilho da Espada, Gold Diner, Pandemônio e Lorelei. Ele explica que cada um desses clãs é digno de seu título de Regalia. No entanto, como alguém que já havia visto um Valiant, Harold Jenkins afirmou que mesmo com essa galera, não havia qualquer garantia de vitória, então eles estão procurando clãs que pudessem ajudar de imediato, ou seja, isso significava que não havia tempo para treinar novatos como os participantes do Blue Beyond. E ao ouvir essas palavras, Noel se levantou, dizendo que compreende que os padrões ainda não agradavam o inspetor, mas deixou claro que isso seria apenas momentâneo. Após a saída do Seeker, Harold baixou a cabeça e questionou sozinho de quem Noel havia herdado esse temperamento de mal perdedor. Eis então que um Brandon mais jovem surgiu por ali e afirmou que o menino havia herdado esse comportamento dele, e o inspetor confessa que tem grandes expectativas para aquele eloquente. Na rua, Koga não conseguia entender porque Noel aceitava a recusa deles tão facilmente, alegando que parecia uma forma de desistir. No entanto, Noel se virou, ansioso para deixar bem claro que ele não havia desistido de nada e que na real, ele via isso com uma chance deles alcançar o topo ainda mais rápido. Ele explicou que não podia negar que os Valiantes utilizavam magias perigosas para a humanidade, mas isso também apresentava uma grande oportunidade para o Blue Beyond. Derrotar Costos, o peixe de prata, havia avançado consideravelmente o padrão da vida no Império, visto que o coração daquele Lorde foi sintetizado em um dispositivo que gerava água potável infinita, uma verdadeira bênção para todo o Império. Isso significava que a caça às feras poderosa ainda aprimorava a engenharia mágica da civilização, razão pela qual os Seekers ainda eram vistos como heróis pela sociedade. Eles não eram apenas soldados protegendo civis, mas responsáveis por trazer progresso para toda a civilização humana. Por isso Noel planejava se juntar aos Regalia o quanto antes. Koga estava certo de que eles chegariam lá a tempo, e Alma acrescentou que o eloquente havia dito que aconteceria isso dentro de um ano. Noel, no entanto, elevou a aposta, garantindo que eles vão alcançar o objetivo em 6 meses, deixando os dois membros da equipe surpresos. O líder estava confiante porque o grupo incluía um espadachim imbatível do Extremo Oriente, a neta de um lendário assassino e o neto de Overdeath. Claro que Noel sabia que isso não seria suficiente e que ainda havia muito a ser feito, mas se quisessem se tornar Regalia logo, eles precisariam fazer um nome para si antes de sequer criar um clã. Enquanto a cena evolui, vemos um cara distribuindo jornal na rua e anunciando a matéria capa do dia. Zack, o Dragão Supremo, derrotou um Lorde com profundidade abissal nível 12. Ao ouvir isso, Noel percebeu que eles precisavam de uma história como aquela, um evento que chamasse a atenção das massas, e imediatamente prometeu pensar em um bom plano para isso. Sem perder tempo, o eloquente foi até o prédio da guilda responsável por especializar os Seekers e escolheu a classe de estrategista para seguir. O atendente iniciou o ritual para transformar Noel em um Seeker estrategista. O benefício dessa classe é basicamente possuir habilidades cognitivas incríveis, permitindo-lhe avaliar batalhas em tempo real com extrema eficácia e prever os resultados com precisão absoluta. A cena muda e de volta à rua, Noel percebeu que Zack estava na cidade, cercado por garotas ensandecidas por ele. Tendo ouvido muito sobre Noel, Zack fez questão de cumprimentar o prota, e com um sorriso, Noel refletiu que havia apenas 3 Seekers Rank X na capital: o mestre do clã Pandemônio, que se chama Leo Eren, conhecido como Kingslayer, o mestre do Dragão Supremo, Victor Krauser, conhecido como The Beginning One, e o próprio Zack. Falando sobre ele, Zack comentou que Noel era neto do lendário Overdeath e ouviu dizer que o eloquente havia lutado contra a família Gambino. Noel respondeu que o homem estava o confundindo com outra pessoa, mas Zack não acreditou e sabia muito bem que ele estava envolvido. E Noel, se encurralando aos poucos, apontou que o vice-mestre do Dragão Supremo estava se dando todo esse trabalho apenas para convidar um Seeker sem nome para seu clã. E então Zack parou de rodeios e fez um convite direto ao nosso prota. No entanto, com seu conhecido olhar de desdém, Noel simplesmente respondeu que não pretendia trabalhar para ninguém. Nesse momento, Zack deu uma risada curta e disse que sua política era nunca desistir de algo quando queria algo. Então Noel disse ao homem para mostrar seu poder se quisesse obter o que desejava pela força. Afinal, se um dia ele trabalhasse para alguém, seria para o ser mais poderoso de todos. E além disso, Noel se lembrou de que havia 3 Seekers de Rank X em Etria. Como o Victor já estava de idade avançada, Noel perguntou quem era mais forte entre Zack e Leo. Noel disse que a condição para ele entrar no clã é que Zack provasse ser mais forte do que Leo, o mestre da Pandemônio, através de uma luta. Mas Zack mentaliza que Noel sabe muito bem que se eles lutassem, ou um ou ambos iriam de arrasta. O vice-mestre
mais, o Dragão Supremo então apenas mencionou que Noel era um traiçoeiro e o nosso prota considerou aquilo como um elogio e se afastou. Após isso, um homem comentou com um amigo que Zack estava na cidade, o segundo Seeker mais forte de Etria. Então Zack confrontou o cidadão por classificá-lo como segundo, afinal ele nunca havia lutado contra Léo para ser considerado mais fraco. Aterrorizado, o homem justificou que Léo era conhecido por ter derrotado mais lords, mas o membro do Dragão Supremo não quis nem ouvir ele e simplesmente o jogou para longe. E prestando atenção a tudo isso, Noel percebeu a fraqueza daquele homem. Enquanto isso, a cena muda e vemos Alma treinando com Lícia e vemos também que ela perdeu outro duelo simulado. Após isso, a Elfa explicou que sua amiga precisava ser menos precipitada e cuidar melhor de sua retaguarda, tomando Noel como exemplo. Nisso, uma amiga de Lícia chamada Ofília chegou por ali e acabou conhecendo Alma. Lícia apresentou a mulher elfa como uma membro dos Cavaleiros Alados, uma arqueira que vivia na mesma vila que ela. Aproveitando a oportunidade, Ofília apresentou o restante de seu grupo. Um deles era um lançador chamado Ken, o outro era um invocador de feras chamado Vaclav e o líder do grupo chamado Leon. Com isso, a Elfa deixou claro que Alma poderia contar com eles para caso fosse necessário, pois os Seekers deveriam se ajudar. Afinal de contas, haviam indivíduos perigosos à solta, como um tal de Noel, que é líder de um grupo chamado Blue Beyond, o qual reza a lenda que simplesmente vendeu seus aliados como escravos e tinha vínculos com a máfia. Ao ouvir isso, Leon repreendeu a Elfa, pois ela estava julgando alguém com base em rumores e ela pediu desculpas. Por fim, os Cavaleiros Alados se despediram para pegar algo para comer e partiram. Lícia pediu desculpas pelo comportamento de Ofília, mas Alma não se importou, porque aquilo no final das contas era meio que verdade. A cena muda mais uma vez e falando em Noel, vemos que ele se encontrou com Loki mais uma vez para pedir outro serviço. Observando atentamente uma lista cheia de Seekers de Rank B, o estrategista demonstrou interesse na figura de Leon. E com mais uma mudança de cena, vemos que os Cavaleiros Alados se reuniram para fazer um brinde ao sucesso de sua missão, onde Leon foi o destaque novamente. E com um sorriso malicioso, vemos que Noel notou que até os Seekers extremamente poderosos tinham um ponto fraco, como o Zeke, por exemplo, e mantendo Leon em mente, o estrategista garantiu que se arrastaria até o topo e faria isso do jeito dele. A cena então muda para o prisioneiro Hugo Coppelia, saindo para encontrar um visitante, e descobrimos que o visitante é ninguém menos que o Noel, e eu confesso que estava curioso para esse encontro. Hugo age como se estivesse cansado de se encontrar com Noel dessa forma, revelando que o nosso prota já foi vê-lo diversas vezes, e Noel nota que Hugo perdeu peso, pensando que ele vai morrer de fome desse jeito. Hugo não acha que isso seja problema dele, mas Noel diz que sim, porque não quer que ele morra, visto que ele está tentando recrutá-lo para o seu grupo quando ele for libertado. Noel então explica que Hugo é um marionetista e que está aguardando sua sentença por um assassinato que abalou a capital. Ele nos conta então que esse homem já foi um renomado Seeker, esclarecendo que o marionetista é uma classe rara que envolve combate e produção. Os marionetistas podem lutar em diversas situações controlando uma variedade de marionetes, e com a personalidade calma de Hugo e sua mente afiada, ele conseguiu construir uma boa reputação como um Seeker freelancer. Por ser freelancer, Hugo não fazia parte de nenhum grupo e se aposentou repentinamente no auge de sua carreira, escolhendo se tornar um fabricante de bonecos. Ele conseguiu obter grande sucesso nesse ramo também, até que um certo dia rolou um incidente do assassinato, o qual virou a vida do nosso marionetista do avesso. Hugo então diz a Noel que ele está apenas perdendo tempo, pois não há como salvá-lo da execução, mas Noel menciona que há muitos meios para isso. E para sustentar sua tese, ele pede para que um guarda lhe traga chá, e ao ver os guardas atendendo suas ordens, Hugo se pergunta se ele os pagou, e o nosso prota responde que só conhece alguns podres dele e nada além disso, e Hugo percebe que ele está obtendo essas coisas na base da chantagem. Noel se recusa a entrar em detalhes, dizendo que qualquer guarda daquela prisão vai obedecê-lo, e diz de forma firme e convicta a Hugo que ele já começou a preparar o terreno para libertá-lo. E Noel percebe que Hugo não está nada feliz com isso, e Hugo menciona que a ideia de ser um homem livre até o empolga, mas que se o preço a ser pago por isso seja se tornar um Seeker, ele prefere mofar no Chilindró, pois ele simplesmente os odeia, visto que eles são todos violentos, arrogantes e tolos. Nosso prota pergunta se ele acha que ele é igual a essa coja, e Hugo responde que na real ele é ainda pior, pois ele é astuto e implacável e provavelmente engana as pessoas apenas para devorá-las por inteiro. Ou seja, chamou nosso prota de malvadeza. Noel diz que vai entender as palavras dele como um elogio e menciona que isso o faz pensar em um nome para o seu grupo. Ele então se despede, dizendo a Hugo que vai garantir que ele entre para sua equipe, mas Hugo ri ao se imaginar sendo um Seeker novamente.
novamente. A cena então muda para Noel e o seu grupo em uma taverna diferente naquele dia, chamada Bico do Pássaro da Rocha. Enquanto Alma questiona se o rango de lá é dos bons, Koga se lembra que essa taverna é exclusiva para Seekers de rank B ou superior, e Noel entra sem se importar com nada disso. Lá dentro ele é saudado por um Seeker assustador que o confunde com uma mulher, mas Noel esclarece o mal entendido. O Seeker então zomba dele, dizendo que um homem deveria ter cicatrizes de batalha, e Noel então pergunta se ele só tem cicatrizes porque está tentando provar que não é uma garota. Rapaz, olha a audácia desse filho da mãe. Obviamente isso deixa o Seeker irritado e Noel pergunta se ele quer tirar o X1, revelando seu nome como Edgar. Edgar diz que não vai ter medo de Noel só porque conhece seu nome, e Noel revela que sabe muito mais sobre ele, pois ele está ciente de que Edgar está prestes a ser pai e planeja nomear o seu filho de Bruno se for menino ou Katia se for menina. Ou seja, o Noel ou tem as bolas de cristal ou o Loki tá faturando a fortuna pelo nosso prota. Noel então o parabeniza, dizendo que ele terá que arriscar tudo que tem de mais precioso se quiser lutar contra ele, e pergunta se ele está pronto para isso, fazendo Edgar recuar imediatamente. Noel então anda mais à frente com a vibe de chefão da máfia, anunciando seu nome e o nome do seu grupo. Vemos então que ele e seus parceiros estão curtindo o rango e os tragos nesse lugar ali, enquanto eles mencionam que ali é melhor do que a última taverna que eles frequentaram, mas Noel avisa seus amigos para não se empolgarem demais, porque eles não estão ali por causa da comida ou das bebidas. Nesse momento vemos que o alvo deles chegou e ele é o grupo dos Cavaleiros Alados, mais precisamente o líder da party, no caso o Leon, e Ofélia fica surpresa ao ver Alma por ali. Noel pergunta telepaticamente a ela se elas se conhecem e Alma responde que sim e que ela detesta Noel profundamente. E o Noel vê nisso uma oportunidade, dizendo a Alma que eles vão brigar. Ofélia pergunta a Alma quem são os dois homens ao seu lado e Alma os apresenta como seus companheiros de equipe, e Noel se apresenta mencionando o seu próprio nome. E ao ouvir o nome dele, Ofélia se alerta e pergunta como ele pode vender os amigos por dinheiro. Noel responde que simplesmente conseguiu uma boa grana por eles e ela tenta atacá-lo, mas Koga impede, dizendo que Noel é seu mestre e que ela terá que passar por cima dele se quiser tocá-lo. Ofélia diz que ele é leal até demais para um cara que pode facilmente o vender, e Koga diz a ela que ela pode falar o que quiser, mas pede para escolher as palavras com bastante cuidado, porque ele definitivamente não quer ser forçado a sacar sua espada. E caramba, só abrindo parênteses aqui para mencionar o quanto eu adoro a personalidade do grupo do Noel. Gente, tanto a Alma quanto o Koga são simplesmente ótimos. Mas seguindo o plot, nesse momento o Leon chega por ali e pergunta o que tá rolando, e Noel informa que Ofélia tentou agarrá-lo. Ofélia pede desculpas por isso e Leon oferece um pedido de desculpa sincero em nome dela. Noel não se importa, pedindo que ele apenas treine Ofélia para que algo assim não se repita, e menciona que até cachorros podem ser treinados para não atacar as pessoas, mas o membro do grupo dele parece ser mais burro que um cachorro, e Leon não gosta nem um pouco do tom dele, pedindo para que ele retire suas palavras, e menciona que o membro do seu grupo foi rude com Noel, mas isso não justifica a ofensa a ela. Noel então diz que percebe que ele tá tentando fazer com que as coisas se igualem, que os dois pareçam errados, pensando que ele é um bom estrategista, e Ofélia diz a Leon que não vale a pena falar com esse sujeito, pois ele é o tal do Noel Stollen, sobre o qual eles têm ouvido falar. Ela revela que todos os rumores que tem escutado são verdadeiros, e Noel pensa que é típico de uma garota como ela se importar com fofocas, se perguntando que outros hábitos ela tem. Ele pergunta se ela gosta de brincar com bonecas e também brincar de casinha, e Leon diz a Noel que ele não tem qualificação para ser um Seeker, pois nem consegue tratar seus próprios companheiros direito. E o Noel apenas responde que tem certeza de que não precisa da aprovação deles para ser um Seeker, e continua a insultá-los ainda mais, irrita-nos profundamente, já que ele é muito bom nisso, e eu só me questiono onde é que isso vai levar. Vemos que o Leon está por um fio para perder totalmente a paciência, e com isso apenas ele decide sair da taverna para não rolar a trocação. E Koga e Alma acham que Noel foi implacável, mas talvez ele devesse pegar mais leve nas ofensas. Noel menciona que tá de boa, dizendo que foi tudo parte de seu plano, e então revela seu plano para eles, fazendo com que uma descendente de assassino e um ex-gladiador achassem que o plano dele era pura perversão. Então imagine o nível da insanidade, galera. Noel então os lembra que no mundo dos Seekers é como, ou seja, comido, e que no final das contas não são os fracos quem são devorados, mas aqueles que ficam arrogantes demais. A cena muda e agora vemos o velhote Harold conversando com Marion, e ela pergunta quem seria a melhor pessoa para comandar a batalha contra o Valiant.
Ele, antes de responder, pergunta primeiro a ela quem ela acha que é competente o suficiente para essa tarefa, e ela responde de bate-pronto que é o Léo Eren, esclarecendo que não está dizendo isso apenas porque ela é responsável pelo pandemônio. Ela menciona que ele pode ser preguiçoso e arrogante, mas não há ninguém mais forte do que ele, e ela acha inclusive que ele pode se tornar o Seeker mais forte da história. Harold, por sua vez, não concorda muito com a afirmação dela, e ela, curiosa, pergunta se ele está escolhendo Zeke. Ela menciona que a força dele é inegável, mas ela não acha que ele tem o perfil de ser um líder. Harold então revela sem cuspe que acha que o Noel deveria ser o líder, e Marion ri de frouxar a cinta, até perceber que ele tá realmente falando sério sobre isso. Ela lembra ele que foi ele quem rejeitou a candidatura de Noel, e ele pergunta se ela gostaria de fazer uma aposta sobre quem será o comandante entre os dois. Ele oferece torná-la a chefe da família Jenkins caso ela ganhe, mas se perder, ela vai ter que se matricular na escola de feitiços, visto que se ela quiser ser uma inspetora de primeira, ela vai precisar ter intelecto e etiqueta. Ele pergunta o que ela acha da proposta e menciona que se ela tá com medinho, ali é simples, basta não aceitar. E ela morde a isca com toda a força, aceitando a aposta. Harold então menciona que espera que Noel não decepcione, e a cena muda mais uma vez e vamos para outro lugar, onde vemos Ken andando na rua pela cidade ali durante a noite. No caminho, ele encontra dois homens bêbados e ao vê-los, ele entra em um flashback. Nele, vemos Leon sendo intimidado por algumas crianças, pois ele os denunciou enquanto eles estavam furtando uma loja. Leon, todo justiceiro, diz a eles que roubar é errado, mas eles não deram a mínima para sua opinião, continuando a intimidá-lo, até que eles fugiram quando perceberam que o Ken estava indo atrás deles. Ken então diz a Leon que ele deveria aprender a lutar ou continuaria sendo alvo, mas Leon não estava interessado nisso. Ken se perguntou por que não, já que ele tinha uma classe do tipo combatente, mas Leon, sendo a personificação da justiça, diz que não quer responder à violência com mais violência. Ken tentou ignorá-lo, mas percebeu que Leon estava falando super sério, e os dois então sentaram para conversar. Ken sugeriu então que eles se tornassem Seekers, pois ele acreditava que tinham o potencial de serem os melhores Seekers de todos os tempos. Leon respondeu que não era tão forte quanto Ken, mas Ken disse que ele ficaria mais forte, pois havia pegado a classe de espadachim, enquanto ele era um lanceiro, e ambos tinham o que era preciso para ser um Seeker. Leon ainda não tá muito certo sobre isso, e Ken lhe disse que eles poderiam fazer o bem sendo Seekers, exterminando as feras para proteger as pessoas, e essa afirmação fez o cidadão ali simplesmente considerar a ideia de se tornar um Seeker. Quem pensa que foi atraído por Leon desde que eles eram crianças e na época ele só queria fazer o seu nome. O flashback então avança para o momento em que o grupo enfrentava uma besta abissal de nível 7 e quem segurava a besta enquanto Leon utilizava a oportunidade para derrotá-la com a sua Seraphim Blade, derrotando-a com um único golpe. Essa fera era um dragão da floresta com um nível de profundeza abissal nível 7 e o grupo ficou surpreso com o quanto havia evoluído com os Seekers. Quem pensou que isso elevaria o nome do grupo deles e que eles se tornariam conhecidos, inclusive o nome do grupo deles é a Twilight Glint, e ele então explicou que o nome foi trocado porque nunca pegou, mas as pessoas começaram a chamar eles de Cavaleiros Alados, baseado na habilidade especial das asas de Leon, mencionando que ele acha que Leon é o único especial entre eles. E voltando ao presente, vemos que Ken e Leon estão em outro bar, e Ken pergunta por que ele ficou tão irritado na taverna mais cedo. Leon diz que não entende o motivo, e Ken se pergunta se ele ficou com ciúme por algum garoto que acabou de se tornar um Seeker e ter ido à caverna Bico do Pássaro da Rocha, agindo como se fosse o maioral. Quem acha que seria natural se ele ficasse com ciúmes, considerando quantos anos eles demoraram para chegar àquele lugar, e Leon se surpreende por não ter percebido como realmente se sentia com relação a isso. Ele então muda a atitude, pensando que Noel é impressionante e seus esforços merecem respeito, embora ele não concorde com a forma como ele faz as coisas. Quem se pergunta se ele está bem com a ideia de deixar aquele garoto ultrapassá-los, e então lhe mostra uma carta mencionando que recebeu o Dog dos Seekers e diz que grupos habilidosos devem formar um clã o mais rápido possível. Ele revela que Vaclav e Ophelia também receberam as cartas, e Leon menciona que ele também recebeu uma. Ele inclusive convidou o grupo para a taverna para conversarem sobre isso, mas eles são interrompidos por Noel, e quem informa que os outros dois concordariam em seguir sua opinião sobre o assunto, assim como ele mesmo concorda. Leon não consegue acreditar que eles resolveram isso sem ele, achando que ele não tem mais respeito como líder, mas quem diz que isso é apenas para economizar tempo, e juntos eles decidem então formar um clã. Porém, contudo e entretanto, no dia seguinte eles vão falar com o Harold sobre isso e ele rejeita a candidatura deles. Eles se perguntam por que estão sendo rejeitados, já que eles têm toda a documentação em ordem e as qualificações necessárias, e Harold lhes informa que eles seriam com certeza aceitos em qualquer outro momento, mas ele conta sobre a batalha iminente
iminente contra a variante e como precisam de pessoas que possam lutar imediatamente. Quem não acha que isso seja um problema, visto que eles já derrotaram um dragão na floresta, e Harold pergunta por que eles não se inscreveram antes então para formar um clã. Ele menciona que por eles serem super cautelosos é que eles não têm o necessário para serem aceitos nesse momento, pois lhes falta fome, energia até tatacar para voarem mais alto. Quem então pistola das ideias e pergunta por que diabos eles enviaram as cartas a eles, se ele mencionou as coisas que mencionou, e Harold explica que eles não enviaram carta nenhuma para ninguém e que isso deve ser uma farsa, e é óbvio que foi o Noel, né, gente? Quem se pergunta por que alguém faria isso, e Harold apenas pede para que eles saiam, porque o assunto já tá encerrado. Leon então pede para eles por outra chance e o Harold concorda, dizendo que eles terão que passar por um teste e derrotar uma certa fera para que ele os reconheça como um clã. Eles perguntam sobre quem é essa fera e ele conta que será o Dantalion dos Olhos Amaldiçoados com um nível de profundeza abissal 8. Quem aconselha Leon a não hesitar, porque eles eventualmente terão que enfrentar essa criatura se continuarem como Seekers, e Leon aceita. Harold então lhes diz que na verdade isso será uma competição, e ele explica que assim como eles, também rejeitou a candidatura de outro grupo, e esse grupo também pediu uma segunda chance. Eles então decidiram reconhecer como clã o grupo que obtiver os melhores resultados nesse teste, e descobrimos que o outro grupo é ninguém mais ninguém menos que o Blue Beyond, quando Noel entra na sala surpreendendo a todos. Cacetada, o episódio de hoje foi muito bom, e o próximo tem tudo pra ser ainda melhor, porque confesso que eu tô muito ansioso pra ver de que formas vai ser esse combate e de que formas também o Noel conseguirá recrutar o Leon pro lado dele. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like pra fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra fortalecer o canal.